Olá, companheiro, olá, companheira. Nós estamos iniciando hoje mais um episódio do Eletrocast. Vocês que acompanham as redes sociais do Sindeletro provavelmente haviam sentido aí a minha falta, né? Outros diretores conduziram os Eletrocasts anteriores, inclusive muito bem conduzidos, a gente deve dizer, mas eu estava de férias, estava passeando, estava dando uma volta pelo mundo aí, e agora estamos aqui de volta tanto para o trabalho aqui da representação dos trabalhadores e trabalhadoras, quanto também para esse diálogo importante com a categoria. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo João Gabriel. João Gabriel é vereador na cidade de Teófilo Otoni e, olha, gente, é o vereador mais votado do campo progressista em toda a região ali do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha. E é um prazer muito grande a gente estar recebendo o João aqui hoje. O João também atua numa região onde nós temos lá, João, importantes militantes do Sindeletro, representando a categoria lá. Saudações para os nossos amigos lá, para o Pio e para o Dirceu, que muito bem representam a categoria eletricitária lá na região de Teófilo Otoni. Seja bem-vindo, João. Aproveita a oportunidade, João, e se apresenta aí para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Maravilha, hein, Emerson? Agradecer demais pelo convite. Realmente a gente estava aqui muito feliz, eu estava elogiando a estrutura aqui, né? Eu acho que e principalmente a gente se sente em casa, né, conversando com a companheirada aí do Sindeletro, e todo mundo que vai acompanhar esse Eletrocast, tem certeza também os irmãos do Sindágua, e de toda a rede, né, de proteção do trabalhador, que infelizmente tem sido tão atacada, né, nos últimos anos, mas a gente tem aqui à disposição para fazer essa defesa. De fato, sou de Teófilo Otoni, meu nome é João Gabriel Prato, sou advogado, mestre em Direito, gestor hospitalar também, né, de formação, inclusive aqui na PUC, em Belo Horizonte, e ao longo da minha trajetória eu sempre estive, né, como eu gosto de brincar, do lado certo da história, né, ao lado da luta dos trabalhadores. Milito no Partido dos Trabalhadores há mais de uma década, começando aqui no movimento estudantil, enquanto morava aqui em Belo Horizonte, estudava na faculdade, e também depois do mestrado, e quando eu decidi também voltar para Teófilo Otoni para travar essas lutas, estabelecer minha vida profissional e política lá no Vale do Mucuri. E, de fato, nós temos grandes companheiros e companheiras da CEMIG, né, lá no Vale do Mucuri e Jequitinhonha, destacando aí nossos líderes, né, Pio de Castro, nosso Dirceu Almeida, que hoje é presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, uma grande liderança, faz um belo trabalho hoje para a gente avançar com o nosso partido, né. Temos feito... travado lutas importantes, né? No ano passado mesmo, ao lado dos irmãos do Sindágua, com aquela tentativa, né, do governo Zema é engraçado isso, né, eles, o capital, o neoliberalismo, eles têm um marketing muito bom. Eles inventam nomes, estratégias e tal, e com a CEMIG e com a Copasa não é diferente, né? E no ano passado, que foi essa tentativa mais aguda, e que está, infelizmente, né, avançando aqui na Assembleia e no governo de Minas, que eles começaram o Água dos Vales, né, que era a tentativa de tirar um bloco de municípios do sistema Copasa. Sim, sim. E engraçado que eles começam sempre com os mais pobres, né? Então começaram com 92 municípios do Norte e Nordeste de Minas Gerais, que mais precisam dos serviços públicos, que mais precisam das estatais autônomas, soberanas, que consigam entregar energia e água de qualidade a baixo preço para a população. Eles queriam tirar, né? Eu costumo dizer, nós temos uma diferença muito clara, e eu acho que o governo Zema, já entrando um pouco no nosso assunto, né? Mas eu acho que o governo Zema, ele ilustra bem essa frase. Então, nós temos uma diferença de princípios entre a esquerda e a direita. A esquerda quer acabar com os pobres, acabando com a pobreza. A gente quer que a pobreza acabe, a riqueza seja socializada. A direita quer acabar com os pobres, matando os pobres. Matando os pobres. De fome, sem acesso à energia, sem acesso à saúde. E esse projeto era isso. Eu disse aqui também numa mobilização do Sindágua em cima do trio elétrico. Chama aporofobia. É a aversão aos pobres. Para trabalhar dia e noite para acabar com a oportunidade que as pessoas têm de melhorar de vida. E o Sindágua fez isso, né? E os nossos amigos do Sindágua, né, o Eduardo, e a mobilização, a representação de Teófilo Otoni foi muito forte. Eles foram muito organizados, nosso mandato esteve ao lado deles, à disposição dessa luta, junto com o Sindeletro, porque a gente sabe também que a luta do trabalhador é uma luta transversal, tem que ser unida, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Humildemente, nós tivemos aí
a melhor votação do Partido dos Trabalhadores, né, do campo progressista, no Vale do Rio Doce, no Mucuri e no Jequitinhonha, né, tivemos 2.157 votos na eleição de 2024, um resultado fruto de muita construção coletiva, de muito trabalho, né, fruto também do trabalho e das boas gestões do nosso companheiro Daniel Sucupira, né, que foi prefeito 2 vezes de Teófilo Otoni. A gente esteve na gestão, participando da gestão do ex-prefeito Daniel, então isso também é importante para o nosso campo, importante para a nossa cidade, importante para a nossa região. E agora, né, esses novos desafios, nossa pré-candidatura a deputado federal, enfim, nós vamos falar disso tudo aqui, mas eu estou muito honrado, viu, de estar aqui, de conhecer essa estrutura. Como eu disse, nós temos que... eu acho que nós temos que ter a coragem na esquerda de, inclusive, usar as ferramentas que nossos adversários usam, né? O podcast, a comunicação, nós atuamos muito no Instagram, né? Já fazendo nosso jabá aí, quem quiser nos acompanhar, o @JoãoGabrielPrates, né? Lá no Instagram, a gente atualiza com lutas, com reflexões, com agendas diárias lá. E eu acho que a gente tem que ter coragem. E o Sindialeto está de parabéns de ter a coragem de pautar esse debate com qualidade, um estúdio muito bom, viu? E nós estamos à disposição para a gente seguir nesse diálogo aqui, fazendo esse bate-papo, né? O Eletrocast passa energia boa para nós. Agora, João, você falou um monte de coisa aqui que já me ligou, já me acendeu um monte de alerta e já me ligou um tanto de botões aqui. Coisa boa. Mas em relação à questão do Eletrocast, quando a gente decidiu pela construção do estúdio e deu seguimento a esse trabalho, muito bom mesmo. Havia uma preocupação assim, olha, nós já trabalhamos tanto, é mais um foco de trabalho. Uhum. Mas hoje eu vejo de outra forma, sabe? Eu acho que o Eletrocast, de muitas formas, ele complementa o trabalho que a gente faz, mas claro, também alivia parte do trabalho, porque na medida que permite amplificar a comunicação, boa, tira da gente determinadas demandas do dia a dia. Mas mais do que isso, moço, eu tenho achado divertido, porque a gente tem conhecido gente, uhum, a gente tem conversado com muita ótimo, gente, temas que a gente às vezes só conversa de forma meio transversal, meio uhum, atabalhoada, porque é difícil a gente parar para refletir o momento em que a gente está passando. Uhum. E o Eletrocast, ele traz para a gente essa oportunidade, ele está fazendo uma reflexão. Eu vou te falar, já que nós estamos em casa aqui, né? Estamos em casa. No nosso campo político, nosso campo de luta, nosso campo social, eu tenho que ser muito sincero. Falta muito à esquerda de Minas Gerais esse tipo de espaço aqui. Em 2018, me juntei a um grupo de amigos, companheiros de luta, nas suas mais diversas áreas de atuação. Tem urbanista, tem advogado, professora de ciência política, tem arquiteto, enfim, nós nos juntamos e criamos o Politiqueijo, lá em 2018. Quem quiser acompanhar, a gente segue com a página no Instagram, o @Politiqueijo. Primeiro que nós temos, nós nem patenteamos, mas o nome é muito bom, né? Politiqueijo. Por quê? É a esquerda de Minas Gerais com espaço, falando. E na época, principalmente na pandemia, que a gente estava muito em casa, essa página bombou. Onde eu chegava depois da pandemia acabada, enfim, que eu chegava aqui na Assembleia, todo mundo sai do Politiqueijo, por quê? Porque a gente pautava os temas de Minas Gerais, à esquerda, fazíamos a Luara, mandar um grande abraço para ela, minha amiga Luara, o Matheus, enfim. A gente fazia as entrevistas, os programas, no início a gente fez gravado, né? Fazer como nós estamos gravando aqui, gravado. Mas na sequência, a gente começou a fazer vídeo ao vivo. Uhum. Então nós chegamos a entrevistar Paulo Pimenta, nós entrevistamos o Juliano do PSOL, né, presidente nacional, entrevistamos o Carlos Gabas, uma entrevista linda, ele deu um depoimento, chorou na entrevista e tal, para dizer o seguinte, que a gente precisa ocupar esse campo. E o Eletrocast e o Sindialeto, né, através aqui do Eletrocast, está de parabéns. Por quê? Porque a gente sabe a dificuldade de chegar na grande mídia. A gente sabe a dificuldade de ser pautado nos veículos de comunicação tradicionais. Hoje eu estou num mandato parlamentar, um mandato eletivo, e na minha cidade eu tenho muita dificuldade, inclusive, de ser pautado na imprensa. Por quê? Porque hoje o prefeito é do PL. E a gente sabe as relações da imprensa com o poder, com o dinheiro, enfim. Respeitando, né, a imprensa, eu acho que ela tem seu papel na democracia e precisa ser preservado. Mas a gente sabe também das relações, né? A gente está aqui no campo socialista, no campo de esquerda. A gente sabe a dureza que é.
Até porque os nesse grandes campo, né? anunciantes. Até porque nesse campo, né, João, é importante a gente diferenciar o papel do jornalista do papel do dono Fundamental. dos jornais. Fundamental. Os donos dos jornais, eles querem que as notícias sejam direcionadas para as pautas deles, sempre favoráveis às pautas deles Certo. e sempre contrárias às pautas da maioria da população, porque normalmente, na maioria das vezes, gente rica quer que o pobre seja cada vez mais pobre e que haja cada vez mais um abismo entre o pobre e o rico. Não pode se emancipar. Não pode se emancipar. Diferenciando muito claramente quem dirige um jornal e quer determinar a pauta dos jornalistas que são trabalhadores. Que fazem o trabalho de levar informação para a população. E que é fundamental, né? Tá. Ô, João, aproveitando esse espaço aqui e esse apontamento que a gente está fazendo em relação às grandes pautas do momento, esse ano a gente tem eleições gerais, nós teremos eleição de presidente da República a deputado estadual, passando por senadores, passando por governadores, deputado federal e etc. E a gente, assim, toda vez que a gente abre os jornais, o que a gente percebe intensamente é a persistência, né, a prevalência desse debate dentro dos jornais. E esse debate ele nos permite conversar várias coisas sobre democracia, sobre autoritarismo, sobre o papel das instituições. Boa. Eu penso que Minas Gerais tem protagonizado parte desse debate nacional, infelizmente, de uma forma que tem me incomodado bastante, sabe? A mim, muito. A mim tem me incomodado muito. Sobretudo porque eu já tinha, devo confessar aqui para a nossa audiência, eu já tinha aqui uma certa vergonha de ter o governador que a gente teve, né? Não é governador hoje, né? Agora nós estamos socializando para o Brasil toda a vergonha. Todo, moço, nós estamos, o vexame que era só nosso aqui e tal. Todo mundo agora. Nós vamos passar vergonha sozinho agora. Como é que fala na internet? Eu não posso ver isso sozinho. Não posso ver isso sozinho. Então vai pro Brasil agora. Pois é, aí moço. Rir para não chorar. Às vezes, quando a gente participa de algum evento fora do estado e tal, e a gente começa a conversar e surge o assunto do governador de Minas, a gente fala até mais baixo, né? Com medo assim, qual é a vergonha que a gente De onde é que você é? Sou de Minas Gerais. Minas Gerais. Fica com vergonha. Quem que é o seu governador? Romeu Silva. E agora, Matheus? Mas, nesse sentido, a gente tem visto diversos absurdos serem tratados com o protagonismo de Minas no debate nacional. Então, Não, ontem, se me permite, ontem a gente teve... Dê uma aguinha, por favor, gente, por gentileza. Ontem nós tivemos um exemplo muito claro. Nós estamos gravando aqui, né, nessa semana, que está tendo o evento da AMM, que é o evento da Associação Mineira dos Municípios. Sem dúvida, acho que do calendário municipalista é o principal evento do ano, né? Acho que tem mais de 10 mil pessoas circulando lá no Expo Minas, Belo Horizonte e tal. E aí, obrigado. E aí, na cerimônia de abertura ontem, o nosso governador, porque é de Minas Gerais, então nós temos que lidar com essa bênção, como diz minha turma lá. É aquele que ninguém sabe o nome dele, é conhecido como vice do Zema. Vice do Zema, pronto. O vice do Zema, que assumiu agora, está lá. 8 anos de governo. É o que eu te falo que Minas Gerais merece respeito. Nós já tivemos grandes homens públicos e mulheres dedicadas também à política, né, e à vida pública nacional. E aqui eu não estou nem dizendo só de esquerda, nós estamos falando de gente democrata, né? O próprio JK, eu tenho estudado muito a história de JK, que era um cara que ousava, né? A gente pode questionar uma outra medida de gestão, mas que ousava, pensava, tinha amor por Minas Gerais, eu acho que isso é importante, né? Não pensava na carreira dele em si, pensava na carreira com Minas Gerais, então acho que isso é muito relevante, hoje em dia não tem mais isso. Esse pelo menos conceito não... de estadista que acabou. Tá bastante em falta. Hoje em dia está difícil. Então, assim, aí ontem, voltando para o que eu dizia, foi um exemplo claro. 8 anos de governo, Zema / o vice dele, né? E a entrega do cara para milhares de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras ontem, que a gente estava lá na plateia, foi declarar como patrimônio imaterial de Minas Gerais o nosso sotaque.
o Mineirês, por causa da não vou chamar nem de briga, mas da questão dele lá com o Gilmar Mendes, né, o Zema. E que, aí eu já faço um parênteses, em muitos casos, eu sou do Nordeste de Minas Gerais. Aquele tipo de postura do Zema, muitas vezes, reforça o estereótipo dele tentar forçar um mineiro bobo, um mineiro como um jeca, né, vamos falar assim. Nós aqui, a gente pode ter um jeito mais manso do que um carioca, mas nós não somos bobos. Nenhum de nós come banana com casca. Nós não comemos banana com casca. Nós somos acolhedores, mas nós não somos bobos. Nós podemos ser pacatos, mas nós não somos também submissos, como eles gostam de fazer. Eles fazem parecer, né? Sim. Com esse tipo de coisa, batendo continência para os Estados Unidos, falando dessas coisas. Então, assim, eu acho que é o que você falou. O grande palco da política mineira no ano, que é esse evento da MM, a grande façanha do governador é isso. Por quê? Porque não tem nada para apresentar. Não tem nada para apresentar. O governo Zema não tem nada para apresentar. Eu falo de um lugar com tranquilidade. E como eu acho que nós estamos nessa pauta mais livre, eu tenho que trazer aqui para os nossos companheiros do restante do estado que vão acompanhar esse podcast. O governo Zema vive de propaganda. Qual era o grande trunfo do governo Zema? Hospital regional, que eles iam resolver, não é isso? Ah, não, porque agora sim, e só vive falando do PT. Que o PT não entregou, que o PT isso e aquilo. Primeiro, ele já tem o dobro do tempo que o PT ficou no governo, né? Eu estou falando só do grupo do Zema. A direita é o resto do Pimentel, né? Para trás, só deu direita. Então, assim, ele já tem 8 anos de governo, está indo para 8 anos de governo. Eles não entregaram nenhum hospital regional. Os que eles entregaram, o de Divinópolis passou para a administração da EBSER, que é federal. Né? O governo federal. E o de Teoflotone, aí falo com muita tranquilidade, está com muita dificuldade de abrir. Terceirizou a gestão para o Instituto Mário Pena, que é um instituto confiável, de muita respeitabilidade, mas não abre a porta. Não abre a porta. Simplesmente assim, não abre a porta. A gente não sabe quando que vai funcionar, a gente não sabe quais serviços vai ser ofertado, e o governador passou 4 anos indo lá. Eu contabilizei com a equipe mais ou menos umas 10 visitas dele. Eu até brinquei, falei assim, o hospital regional não vai sair, porque eles não param de atrapalhar a obra. Toda vez, capacetinho na cabeça, ia lá, propaganda, aquele tanto de notícias. Para a obra, faz vídeo. Não, você que está nos assistindo, se você tiver no celular ou tiver, digita aí, governador Romeu Zema visita a obra Teoflotone e hospital regional. Você vai achar pelo menos uns 6 links de datas diferentes da agência lá estatal de notícias. Então, assim, e não vai entregar, a cidade não sabe. A gente já cobrou audiência pública para saber do hospital regional. Então, assim, o governo Zema é uma farsa. Então, ele tem que falar de banana, tem que comer banana com casca, mostrar as cuecas rasgadas dele no vídeo que ele mostrou esses dias. Então, ele tem que fazer isso porque a política de Minas Gerais sucumbiu a uma espécie de política e de político que, primeiro, não conhece Minas Gerais. Esses dias ele falou que Teoflotone é Vale do Rio Doce. Aí um outro falou que Teoflotone é no norte de Minas, um desses aí do governo. Não conhecem Minas. Eu estou falando isso da minha aldeia, imagina o resto, né? Estou falando isso do meu local, do meu local no mundo. Então, eles não têm nada para entregar, não abriram uma estrada nova, não tem um centímetro, sei lá, de trilho. Diz que o trem prospera, né? Ontem, um pré-candidato ao governo até fez uma reflexão. Deixa eu te interromper sobre esse assunto, porque esse assunto é sensível para nós, sabe? Quando o governo Zema começou, nós, nesse enfrentamento contra a privatização da CEMIG, nós fizemos... Promessa 01 dele, né? Promessa 01 dele. Nós fizemos, lá na nossa primeira campanha contra o governo Zema, nós instituímos um lema que é esse trem é nosso. Pronto. Utilizando esse imaginário do trem, que é muito próprio do povo mineiro. E o governo Romeu Zema simplesmente se apropriou do nosso trem para falar que agora que aqui o trem prospera. Então, assim... Então, plágio. É um plágio, o direito autoral é nosso e eu não posso passar por isso sem protestar. Muito antes. Foi logo no começo do governo. Nós temos quase 8 anos de esse trem é nosso. É porque ele mudou o slogan agora para o final, né? Desse trem prospera. E é isso, assim, é tentar forçar uma linguagem que muitas vezes não é nossa, é tentar forçar uma mentira, que é uma mentira. Por quê? Eu desafio, assim, o que tem de positivo e de inovador para um governo que fala que sanou as finanças, que é o governo que mais atrai investimentos.
eu, particularmente, aí pode ser que o companheiro está nos assistindo, conheça. Eu não conheço nenhum grande projeto liderado, porque eu sei das relações que precisam ter entre o governo e a iniciativa privada, mas liderado, porque governar é isso, é liderar. Liderado pelo governo do Estado de investimento em Minas Gerais. Eu não conheço. Eu tenho a ousadia de dizer, João, que não existe. Não existe. Eu tenho a ousadia de dizer que não existe. A região norte eu não sei de nenhum. Noroeste, Triângulo, Sul, ou para onde que ele... Qual o investimento que ele trouxe para Minas Gerais? O governo Zema é um governo que não existe. Se você pegar qualquer iniciativa que o governo Zema, que tenha se passado pelo governo Zema nos últimos anos, ou elas passaram pela Copasa ou elas passaram pela CEMIG, que são duas mega empresas, mega patrimônios do povo mineiro, sim, e que têm uma vida razoavelmente independente do governo. Então, aquilo que essas empresas fizeram independente do governo aconteceu. Aquilo que não passou para essas empresas não aconteceu porque não existe projeto de governo. Então, entregou o governo agora no mês de março, o Zema, e, de fato, ele não tem, na sua candidatura para presidente da República, não tem nada para apresentar. Nada. Absolutamente nada para apresentar. E aí ele fica tentando construir polêmica para poder projetar o nome dele como candidatura da direita. Então, tem essa briga com Gilmar Mendes, é isso, é banana com casca, é isso. E as frases aí que nós vamos refletir. Nós trouxemos aqui alguns temas que o Romeu Zema tem se utilizado para poder polemizar e projetar o nome dele, que seria interessante a gente fazer alguns comentários a respeito. O primeiro deles, nós estamos trazendo aqui os comentários recentes dele a respeito, aqui, né, o vídeo. A respeito da CLT. Você recebeu o vídeo no celular aí? É CLT, ou então ele está meio que fora da lei sendo informal. Eu quero ter uma outra opção, trabalho por hora. Pode até regulamentar, no máximo 30 horas por semana, o salário mínimo por hora é tanto, entende? Não teria direito a questões que hoje talvez a CLT tem, porque aí o valor por hora subiria. É muito melhor para o trabalhador receber na hora que ele trabalhou por hora, porque vai ter gente ali que vai trabalhar 10 horas por semana, um dia de 10 horas por semana. É muito melhor ele já incorporar ali 13º, férias, essa coisa errada que existe, e ele já pôr no bolso dele, está todo mundo endividado por causa desses juros altos, e ele fica o ano todo esperando para receber depois o 13º, depois as férias, 1/3, etc. Então, eu vejo que nós tínhamos de dar. Não vamos acabar com a CLT, não. Tem tanta gente aí que ama os esquerdistas que ela continue e deixa o trabalhador decidir o que ele acha melhor. Opções, comparações é o que faz o mundo andar. Aqui no Brasil, a esquerda gosta de tudo pasteurizado. A escola, mesma coisa. Lá em Minas, eu tentei implantar escola diferente, um percentual mínimo. Você precisa de ver o barulho que o sindicato fez. Na hora que você tem escola modo A, B, C, você começa a comparar, e eles não querem concorrência, eles querem monopólio. Já posso falar aqui? Estando nós num sindicato, é óbvio que faz parte do nosso papel defender a legislação trabalhista e a forma como ela protege o trabalhador e a trabalhadora. Mas a fala do Romeu Zema, ela me incomoda para além disso, sabe, João? Porque eu trago o sentimento de que a elite brasileira gostaria que nós voltássemos ao tempo da escravidão. Essa é a minha primeira fala. E aí, quando a gente começa a falar em retirar legislação trabalhista, é a isso que me remete. Nós já temos hoje, Minas já é o estado com o maior número de autuações e de registros de trabalho escravo do Brasil. Suja, E aí o governador, que não moveu uma palha para superar isso, está querendo, aparentemente em sua plataforma de governo, levar esse panorama de hiperexploração, de escravidão para o Brasil inteiro. Ô Emerson, esse vídeo, eu estava falando da internet, esse vídeo na internet, como o pessoal fala, tem muitas camadas, né? Tem, muitas camadas. Não, dá para fazer um react de cada frase que ele fala ali, porque eu acho que o que tá aqui, ó, na verdade eu até gosto de ver esses caras da extrema-direita, porque, assim, eles são didáticos. Em que medida? A gente não precisa falar nada, eles estão falando. Esse é o projeto da elite brasileira, e sempre foi. Manter, como a gente falou desde o começo aqui, manter os pobres pobres, atacar todo e qualquer
proteção do trabalhador e, como eu já falei aqui, colocar um verniz de marketing muito bom, que é o quê? A liberdade. Palavras que são muito caras para todos nós, mas que na boca dessa turma do neoliberal é o gatilho, é como eles falam, o apito de cachorro, para saber que o que vem daí para frente é retirada de direito, é exploração e é ataque à vida e à dignidade do trabalhador. Por quê? Liberdade. É sempre assim, liberdade do patrão negociar. Você que está nos ouvindo aí, qual liberdade que o empregado tem de negociar com o patrão? Isso não existe. Nós temos uma relação de capital-trabalho até hoje, e eu acho que, infelizmente, a gente luta, né, para superar, mas a gente não vê a curto prazo a gente superar a exploração do capital, do trabalho pelo capital. Então, assim, o que ele fala ali? Ele quer acabar com a proteção do trabalhador. Você que está nos ouvindo, eu no dia a dia, se eu voltar aqui, tirar do modo avião meu celular, todo dia tá alguém, inclusive antes da gente começar aqui, eu estava no telefone com alguém pedindo uma vaga de emprego. A vaga de emprego é o quê? CLT. As pessoas precisam, no Brasil, que infelizmente, como eu digo, que é projeto, a gente tem um passado escravocrata. Infelizmente, o Brasil, as instituições brasileiras não superaram 400 anos de escravidão, 300 e tantos anos de escravidão. E isso está impregnado na forma como as pessoas veem a vida. Né? Então, o que ele vê? Não, o cara tem que ter liberdade. Num país que tem esse tipo de histórico impregnado nas instituições, leia-se, nos poderes constituídos, na legislação criada, e também nos mecanismos de controle, que também estão impregnados com esse passado escravocrata que a gente ainda não superou. Eu costumo dizer na sala de aula, Emerson, que nenhum direito cai do céu, é só tiro, porrada e bomba. E, no Brasil, eu acho que a gente precisa rever, inclusive, nossa historiografia, do ponto de vista da escola, que a gente vê um Brasil pacato, né? O Brasil é de jeito porque não teve revolta. Não teve revolta? De Zumbi dos Palmares, a revolta dos malês, a revolta da Chibata, a revolta da Inconfidência Mineira. Nosso povo sempre se insurgiu. Só que o poder constituído sempre foi também muito opressor. Então, em Minas Gerais, principalmente, nós também somos uma turma e um povo feito de resistência. Então é o seguinte, só para não delongar muito, vamos lá. O cara quer proteção, porque sabe que se levar a ferro e fogo, volta para Senzala e os caras com a chibata na mão, que para mim isso aqui, eu falo muito isso no Twitter, é a turma que sonha com a volta da chibata na mão, para chicotear o povo. Então, a CLT protege o trabalhador, e aí eu tenho muito esse debate, quando a pessoa fala assim, não, porque a legislação trabalhista é muito cara e atrapalha o desenvolvimento. Seria verdade se o salário mínimo fosse R$10 mil. Sim. Porque aquele tanto vai incidir em cima de R$10 mil. Aí seria muito caro mesmo. Mas, segundo os estudos mais simples aí, o salário tinha que ser R$6.500. É R$1.517. Né? Por mais que a gente saiba que os governos do PT inovaram ao fazer o mínimo, que é progredir o salário com aumento real todo ano, mas há uma diferença muito grande entre governo e poder. Está muito longe da muito necessidade longe. de uma família. A gente não consegue fazer Se Lula propuser um salário mínimo de R$6.500, amanhã não é impeachment, não. Eles cortam a cabeça dele e pendura de cabeça para baixo. É desse Brasil que nós estamos falando. E a gente tem que ter noção histórica disso. Mas se depender de gente igual o Romeu Zema, ele quer fazer isso. É que as pessoas negociem, né, não se protegem mais. Se ele quiser mesmo abaixar os juros, ele tem que nos somar a nossa luta, né? Nós também somos contra os juros altos. Nós também somos... Esse negócio de independência do Banco Central, que independência de Banco Central? Para quê? Para atender ao mercado? O Banco Central tem que responder ao projeto político que a população pôs na urna. Só que nós temos uma dificuldade muito grande de avançar sobre isso também. Então, como eu te disse, esse vídeo aqui, ele tem várias camadas, mas a gente pode resumir o seguinte. Romeu Zema, de uma forma talvez mais educada um pouco do que Bolsonaro e a turma dele, representa o que é a cabeça da Casa Grande brasileira, da elite brasileira, e do bolsonarismo em geral. Que o bolsonarismo trata, como a gente está dizendo aqui, trata de pautas para desviar a atenção do que interessa, e quando interessa ele quer que você, trabalhador, trabalhadora, não tenha segurança, caia no canto da sereia de que vai ter liberdade para negociar quando você não tem, tenha seus direitos exterminados, a massa salarial vai cair e vai voltar para o mundo que é o ideal para eles, que é de superexploração, que é de pessoas trocando trabalho por um prato de comida. E, só para fazer uma reflexão rápida, por que a fiscalização do direito trabalhista é federal? Porque a gente sabe que no governo federal tem mais dinheiro e mais recursos.
E o próprio Estado brasileiro, ao longo do tempo, de muita luta, porrada, mobilização social, entendeu que a gente precisa ter muita grana para fiscalizar trabalho escravo, por exemplo. E o sonho desses caras é o quê? Chegar na presidência da República, como o Bolsonaro falou e fez, em alguma medida, e desestruturar a IBAMA, como ele está fazendo aqui, desestruturando fiscalização ambiental para agradar as mineradoras. É projeto, gente. Isso aí não... É que eu falo que os caras são didáticos, é isso que eles entregam para nós. Eles falam assim, vamos fazer isso. E aí cabe a nós alertar a população para que eles escolham um projeto e um caminho diferente do que essa turma. O problema talvez seja que, às vezes, para quem não é afeito ao sistema, para quem não está convivendo, a dificuldade da gente fazer algumas leituras. Eu me lembro, por exemplo, do Armínio Fraga. Armínio Fraga. Foi ministro da Economia durante o Fernando Henrique, chegou a ser presidente do Banco Central, dizer que um certo grau de desemprego é bom para a economia. Aí o cara fala que um certo grau de desemprego é bom para a economia e fala assim, olha... Com a cara mais lavada, né? Eu fico impressionado isso, cara. Uma parcela da população, que seja lá 10% da população, não ter dinheiro para cuidar dos filhos, para poder comer, para poder morar, é bom para a economia. Então desemprega a família dele, sim, que ajuda na coisa. Aí na hora que você junta isso, quando você junta isso com o mesmo grupo político que fala que é importante você ter liberdade para escolher se você quer CLT, se você quer... Então, você vai escolher se você vai fazer parte da parcela que está desempregada ou que você vai fazer... Eu ligo os pontos, eu gosto daquela página da internet. Liga os pontos. Liga os pontos. O cara fala isso, o outro fala isso, e eles estão no mesmo palanque. No mesmo projeto. Não, na hora que eles ganharem, é isso que eles vão fazer. Sim, sim. E fica o alerta, hein? Pra gente avançar. Fica o alerta. Acredite nessa turma da extrema-direita. O que eles falam, eles vão cumprir. Então, se o cara tá falando e ainda criticar... É o que eu te falei que o vídeo tem várias camadas. Ele ainda fala da escola. Que escola é essa? Como eu te falo que é um projeto. Cívico-militar. Cívico-militar. Com professor dando aula. Com policial dando aula. Para quê? Que é diferente, inclusive, do Tiradentes, que tem professor civil. Eles querem militar dando aula. Para quê? Para conformar a cabeça dos meninos, o cara não se emancipar e não pensar contra o sistema e achar legal que é isso mesmo e acreditar nessas balelas desses caras. Tá vendo que é um projeto? Liga os pontos. É uma engrenagem. E nós estamos aqui, enquanto voz eu tiver, para denunciar esses caras. A gente falou um pouquinho sobre liberdade e, assim, é normal em qualquer discurso. Já começou bem com o exemplo aí, nossa senhora. Em qualquer discurso que eles fazem, eles voltam na questão da liberdade, na questão da liberdade, na questão da liberdade. Mas liberdade para quem, né? Os mesmos que defendem a liberdade atacam a imprensa toda vez que a imprensa os critica. Ataca a justiça toda vez que há uma sentença contrária a eles, inclusive quando essa sentença é casos semelhantes ao caso do Banco Master. Tem mais. Toda vez que você tem um sindicato defendendo o trabalhador, eles atacam o sindicato também, que é uma das instituições mais afirmativas da liberdade de um povo, é a liberdade. Tanto é a reforma trabalhista, veio para atender isso aí. Tá? E atacam também as universidades, que é onde se defende o livre pensar. Então, a liberdade para explorar, pô. A contradição, a liberdade que eles defendem, fica parecendo para mim aquela liberdade do período colonial, que era a liberdade dos homens bons, sabe? Quando você tem uma parcela da população que tem direito ao acesso à liberdade, ao debate político, a votar, a ser votado, e uma parcela da população muito grande, normalmente 95% da população aproximadamente, não tem esses direitos, então não estão dentro desse rol da liberdade que eles propagam. A minha sensação que passa é essa. É liberdade para explorar. Então, é que eu estou dizendo assim, são palavras lindas, eles usam liberdade, autonomia. Agora você me fala, o cara que precisa do salário para comprar comida para sobreviver, e até filosófico isso, né? Que tipo de liberdade que ele tem, inclusive para negociar. Só que por que eles têm que atacar o Partido dos Trabalhadores, atacar o campo progressista, atacar os sindicatos? Porque a gente consegue direcionar e sinalizar um mundo diferente, operacionalizar lutas sociais e políticas para que as condições materiais, o dia a dia das pessoas melhore e que as pessoas não só se emancipem mentalmente, né, com concepção de sociedade e de mundo, mas que elas, de fato, consigam optar. Não precisa entrar na fila do osso, porque você já tem o de comer. Sim. Se você quiser comer mocotó, se quiser comer tutã, você vai comer o que você quer. Eu, por exemplo, adoro pescoço de peru, por exemplo, adoro. Mas eu como porque eu quero, não é porque eu preciso.
Você não precisa mais optar por um emprego que te oprime e explora demais, eu estou dizendo no macro, né? Porque você conseguiu se capacitar e o país te dá a condição de você trabalhar em outros lugares. Essa é a nossa luta. E o Partido dos Trabalhadores mudou a cara da sociedade brasileira. É por isso que eles têm que atacar o tempo inteiro. É disso que se trata. Por quê? Vamos lá. Se seu filho, pela primeira vez na sua família, conseguiu se formar na universidade, que muitas vezes foi uma universidade criada pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, como é o caso de Teoflotone, no Nordeste de Minas Gerais, com algum trabalho da nossa ex-prefeita Maria José, do PT, o Haddad era o ministro da Educação. Peraí, primeiro, seu filho... Isso é pesquisa, tá, gente? É número. Provavelmente vai ter um salário melhor que o seu. Então, ele vai poder escolher onde que ele vai trabalhar. Segundo, se o país estiver bom e a economia aquecida, olha que eu estou falando de economia aquecida, hein? O papo da economia aquecida, ele vai ter onde trabalhar. Ele vai poder optar, ele não vai ser explorado, ele vai poder lutar por um salário melhor, vai ter uma vida mais digna. Essa gente aqui, ó, Romeu Zema e o que ele representa, não quer isso. Ele quer que você mendigue um trabalho, que você fique, com todo respeito, né, aos irmãos de situação de rua, que você fique lá implorando por um prato, trocando um prato de comida pelo salário, como era antigamente. Ele quer que você aceite qualquer emprego, porque sua qualificação é baixa, então você não pode escolher, então ele tem que atacar a universidade. Ele quer que você tenha um salário baixo, porque ele quer maximizar, né, quer aumentar os lucros dele, então ele tem que atacar a legislação que protege o trabalhador. E ele quer que você trabalhe o máximo de horas possível à disposição dele, te explorando o tempo inteiro, e é por isso que ele tem que atacar a CLT. Então, assim, para mim é uma engrenagem. Esse é um vídeo muito didático. Confesso que eu não tinha visto, tá? Sim. Confesso que eu não tinha visto esse corte, nem sei onde que ele falou essa bobajada. Graças a Deus, a população, né, tem acordado, tanto é que ele não passa de 5% nas pesquisas, 3%, sei lá. Vai ficar igual o Caiado lá em 89, que o Lula falou que quando ele chegasse em 1,5%, o Lula faria pergunta para ele. Então, assim, é um vídeo muito didático, inclusive vou até falar com a nossa equipe aqui, viu, turma, para a gente usar esse vídeo, que eu acho que é muito didático do que é o pensamento da elite brasileira e do projeto de direita para a política do Brasil. Dá para fazer uns react interessantes por não, né? Várias frases. Sim. Esse cara, enfim. Sim. Você que atua politicamente no interior, sabe como é que funciona esse debate dessa política no interior? Eu tenho uma atuação política, participo de um debate político lá na cidade de Guanhães. Não está muito longe ali de Teoflotone, não. Valadares, Peçanha e Guanhães. E, no momento, o meu prefeito está preso. Rapaz. Não sei se você está acompanhando, no momento, meu prefeito está preso. Por assédio, né, eu acho. E é um caso curioso, né? O prefeito foi preso por conta de violência doméstica. Ele faz umas ameaças, Assim, o processo corre em segredo de justiça, a gente não tem os detalhes do processo. Então, a gente recebe muita informação picada. Dentre elas, que ele vigiava a ex-esposa por drone, tem uns negócios estranhos envolvendo isso. Na segunda-feira, a Câmara de Vereadores analisou uma série de denúncias contra o prefeito e, com o propósito de instalar uma CPI, né, uma comissão processante para avaliar, inclusive com vistas a propor a possibilidade do impeachment. E o grupo do prefeito, conseguiu se organizar, um grupo formado na maioria por homens, que muitas vezes não é sensível à questão da violência contra a mulher, optou por arquivar a denúncia. E aí a gente está falando... Tem mulheres vereadoras? Não sei. Tem 3 mulheres vereadoras, mas das 3 mulheres vereadoras, uma delas votou com o prefeito. Votou contrário à causa das mulheres. As outras 2 votaram e não é pela cassação, não, é pela investigação. Nós, população de Guanhães, precisamos saber o que está acontecendo. Mas a gente percebe que essa blindagem que acontece aos homens, ela faz parte de uma construção social que é muito importante, que nós, que 2 homens, 2 marmanjos debatendo aqui, é importante que a gente ajude a desconstruir isso. E aí, na hora que a gente falava do Zema aqui, eu lembrei do outro vídeo que ele fala sobre as mulheres. Então, vamos ver o segundo vídeo sobre as mulheres? Vamos ver Zema, meu Deus.
Tem uma polêmica hoje ao lançar o aplicativo MG Mulher, um programa de combate à violência doméstica. Zema Atenção, disse... para um pouco. Era o lançamento de um programa de combate de violência à mulher. Tá claro isso para vocês? Um programa de combate de violência à mulher. Durante esse lançamento, Zema disse que a opressão contra a mulher é, aspas, meio que como um instinto natural do ser humano. A gente separou esse trecho. Se nós pegarmos a história da nossa raça, fica muito claro que nós somos uma raça que sempre gostou de oprimir aquele que é diferente. E a questão da opressão contra a mulher, nós sabemos que está dentro desse contexto, mas nós temos de ter ferramentas que inibam, né, isso que a gente poderia até chamar meio que como um instinto natural do ser humano. As camadas. Eu acho que vai aparecer aí, né, depois na Zema. edição a minha cara do Reinaldo. Porque assim, ele deve ter mandado ele renunciar aqui no final. Tem muitas camadas, inclusive assim, freudianas, né? Porque nossa raça, assim, qual o parâmetro dele, de onde que ele tá falando, qual a história, qual... Oprimir o diferente? Oprimir A mulher é o diferente? Não, então, é isso que eu tô dizendo, que é freudiano, assim, é uma sociedade, então, masculina, né? Uhum. Só existe o ser humano masculino, e aí o feminino é diferente. Enfim, eu acho que, na verdade, esse é um tema, não é da moda, é urgente, né? O governo federal tem pautado esse tema, que é importante, e que ele começa lá atrás. Não é claro que todos os mecanismos, inclusive nós desenvolvemos, e todas as votações, todas as legislações que são propostas nesse tema, tem nossa votação lá em Teoflotone. Todos os mecanismos, né, de combate à violência, à investigação e à violência contra as mulheres, do ponto de vista jurídico, até como advogado, né, dizendo policiais, fortalecer as equipes de inteligência, os mecanismos de denúncia, né, que provavelmente é a ideia desse aplicativo, sim. O 180, né, da Polícia Civil, as delegacias especializadas com mulheres, né, com investigadoras mulheres, com delegadas mulheres, e aí, seu Romeu Zema também adora atacar a Polícia Civil, porque sabe que é a Polícia Civil que faz, de fato, o combate à criminalidade, com investigação, enfim. Então, tem vários casos, eu acompanho também o Emerson, que é presidente do Sindipol, né, dos trabalhadores, sim, da Polícia Civil. Tem vários casos que ou não tem delegacia especializada, ou a delegacia fica fechada, ou só tem homens. Na prática, é só propaganda, como nós temos dito aqui. Então, assim, esses mecanismos são fundamentais, equipar a polícia com inteligência, desenvolver mecanismos que facilitem, né? Às vezes, com 2 cliques, a mulher já consiga acessar de algum jeito, enfim, usar a tecnologia a favor, né, do combate à criminalidade, sobretudo contra as mulheres, só que começa lá atrás, com a misoginia, que é outro tema que a gente tem que tratar, né? Que é fazer isso como ele fazer Bom, são vídeos muito didáticos que você está trazendo aqui. Absolutamente um exemplo do que é a misoginia, que é você diminuir a mulher em razão da condição dela de mulher. Ele falou de raça superior, de oprimir o diferente, ou seja, você diminui a condição da mulher, diminui a mulher em razão da sua condição feminina. Nós temos aqui em Minas Gerais uma das maiores especialistas nesse tema, que eu recomendo para o pessoal ouvir, que é a Bruna Camilo, professora, doutora, uma mulher sensacional, que eu aprendo muito com ela, sempre que ela dá entrevista na Globo News, tá bombada, nossa amiga Bruna. Então, assim, que é o seguinte, que quando você pauta o debate, a primeira coisa que fazem é o quê? Como o Nicolas fez, o deputado Nicolas Ferreira. Falar que não, que isso é mimimi, que vai oprimir os homens. Por quê? Porque a gente precisa chamar atenção para isso mesmo. Eu discordo veementemente quando ele diz que nossa raça, não sei o que e tal, só que o Brasil vive uma cultura do patriarcado, isso é fato. Sim. Cultura do patriarcado, cultura do estupro, né? Diminuir, e agora a gente tem o nome, a gente precisa falar dele, a misoginia, que diminui a mulher na... É como você chegar e falar assim, não, você é homem, eu não vou falar com você. Então, as mulheres passam isso do ponto de vista institucional, elas são... basta ver qualquer pesquisa que você jogar no Google, no chat GPT, você vai achar da disparidade salarial, ou seja, as mulheres exercem as mesmas funções, ocupam os mesmos cargos, recebem menos, em razão da condição feminina, não tem outra explicação. Então, assim, mais uma vez, Romeu Zema e tudo que ele representa são um desserviço contra o avanço das conquistas de direitos.
trabalhistas, e aqui nós estamos vendo o avanço, e é muito curioso isso, né? Porque, primeiro, a disfarçatez, né? Do cara falar um negócio desse. E num lançamento de um mecanismo para atacar um problema histórico, que é histórico, como nós estamos dizendo, que é a violência contra as mulheres, que, mais uma vez, eu acho que a gente tem que atacar, a gente tem que desenvolver mecanismos para coibir e punir quem comete a violência contra a mulher em qualquer esfera, né? Seja agressão, e claro, né, que infelizmente o Brasil hoje tem altos índices de feminicídio contra as mulheres, né? Salvo engano, a cada 5 horas uma mulher morre no Brasil por feminicídio. Esses são os números, é só buscar aí, 4 ou 5 horas é um número absurdo, né? E isso se explica lá no começo. Então, a gente tem que... hoje eu tenho, né, uma filha, mas nós temos que criar os homens, os meninos, cientes e combatendo a misoginia, né? Eu não sou especialista nisso, nós não estamos no nosso lugar de fala, né, das mulheres, enfim, mas uma posição de liderança, como é o governador de Minas, com o microfone aberto, com o Brasil todo olhando, o que ele tem que fazer é se preparar e se somar à luta das mulheres contra as desigualdades, e não reforçar estereótipos que são absolutamente... O que eu gosto da direita é o seguinte, eles falam muito da técnica, né? Não, nosso governo é técnico, tudo é... Só que a técnica deles. Eles ignoram a técnica quando a técnica não diz respeito, né? Não diz respeito, não agrada, enfim. Essa fala dele, ela desperta para mim três pontos que eu acho assim que todos os homens deveriam conjuntamente se enojar e agir para que situações não se repetissem. A primeira delas, esse caso mundial aí, caso Epstein, verdade. Que é um escândalo mundial e que o mundo não está sabendo tratar, porque as coisas não estão sendo feitas. E dizem que até o Trump foi para o Irã para tentar abafar o Epstein. Sim, porque você não vê uma ação sendo feita para elucidar o caso e para impedir que coisas semelhantes aconteçam. Aí tem um segundo... E de gente muito poderosa, né? Sim, nossa. Mas tem uma segunda questão que a gente ignora aqui no Brasil, que nós temos o nosso próprio caso Epstein. Samuel Klein e Casas Bahia. Samuel Klein, Saul Klein, Casas Bahia. Um outro caso que também é absurdo, enojante em qualquer aspecto que você veja. Verdade. E também não foi adequadamente elucidado. Samuel Klein já faleceu, mas tem mais gente. Eu acho que esses casos não são só jurídicos, né? Eles têm uma repercussão didática, social. Eles precisam ter um conteúdo didático. Eu estudei muito na faculdade, desculpa te interromper, a justiça de transição, o direito à memória e à verdade sobre a ditadura. Sim. E esses casos são assim, né? A gente precisa falar de ditadura, mas precisa falar que esses casos são didáticos. Eles elucidam, não vai condenar o cara porque ele já morreu, mas se termina, o juiz também tem que ter o discernimento de, tudo bem, extinguiu a punibilidade, vamos falar tecnicamente, porque o sujeito, né, faleceu. Só que o que nós vamos fazer a partir daqui? Nós vamos fazer nada? Para que não aconteça novamente. Desse tamanho, com essa repercussão, a gente precisa movimentar, né? Enfim. E uma terceira questão que eu acho que também é importante destacar e que talvez demonstre um certo desconforto do nosso governador de falar sobre o tema, é que ele possui contra ele, antes do período dele de governo, uma acusação de violência doméstica contra menor de idade. O louco, sabia não. Existe uma acusação contra ele e essa acusação nunca foi para frente, foi barrada, foi abafada. Então muito grave. Talvez isso, sim, não estou fazendo juízo de valor sobre a questão, mas a importância de se investigar o caso de um poderoso, de um homem muito rico, cometendo assédios contra uma criança. Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. Precisava ser apurado para que não deixasse dúvida, mas para punir também se acontecesse. E aí eu termino essa fala, né? Não no nosso podcast. Eu termino essa fala recomendando a leitura. Com você aqui, eu ficaria o dia inteiro falando. Recomendando a leitura de um livro chamado Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É um livro interessante. É um livro interessante, é um livro de aventura, então, para a pessoa que gosta de aventura, é um livro interessante. Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Que Não Amavam as Mulheres, já anotei aqui. É um livro sueco, mas a semelhança da história que o livro conta com a história do Samuel Klein me arrepia. É mesmo?
porque, inclusive, se tratando de uma rede de abuso sexual que passa de pai para filho. Verdade. Chega a ser hereditário, é um negócio assim que... Não, e é tão triste porque, assim, é mais comum do que a gente imagina. Sim, Mais sim. comum do que a gente imagina. Então, assim, se um artista escritor sueco, lá na década de 80, conseguiu imaginar aquilo na literatura, tinha uma intenção de ser absurdo. Sim, E aí aqui no Brasil aconteceu semelhante, eu acho que merece atenção. Merece é atenção. um caso que precisa ser pensado. E a gente precisa também chamar a responsabilidade para necessidade, inclusive, do nosso campo, né, social, e falo como um homem mesmo de esquerda, da gente discutir esse tema, de ter coragem de pautar, porque eu acho que a política não pode também ter medo. Ah, não fala disso que não dá voto. Nós tivemos um evento semana passada, mês passado, com os parlamentares jovens do Brasil, né? Sim. Me colocaram ainda na categoria de jovem, fiquei feliz. Mas, enfim... Você está com quantos anos? 33. Você ainda é classificado como jovem. A gente precisa, né, oxigenar a esquerda, e isso é fundamental. E mais que oxigenar de idade, oxigenar de ideias, de práticas, e eu acho que a luta tem isso, né? A gente precisa respeitar, ouvir, aprender e honrar quem veio antes de nós na luta, né, que tem muita gente boa, e também estar à disposição com as lutas atuais e à disposição que a gente tem para fazer esse debate. Mas nos reunimos lá em Brasília com companheiros petistas, né, do Brasil todo, foi uma atividade da juventude do PT, né, nacional, e a gente fazia, a gente trocava essas figurinhas lá, né? Eu conversava muito com a Luna Zaratini, que é vereadora em São Paulo, se Deus quiser vai ser nossa deputada federal nesse ano. E ela dizia assim, João, me recomendavam muito, porque ela teve uma história, já que o podcast aqui o tempo é mais tranquilo, né? Não tem, ela contou uma história muito boa, porque assim, ela ficou suplente em 2020, aí em 2022, alguns vereadores assumiram cadeiras de deputados, né? Se candidataram, e ela assumiu em 2022 a cadeira de vereadora na cidade de São Paulo. E ela fez um mandato de 4 anos e 1 ano e meio. E o pessoal falava muito para ela assim, não abraça essas pautas não, população em situação de rua não dá voto, e vai falar de gente lá que perdeu a casa, vai ajudar a ter CEP, porque tem lugares que não tem CEP, né? Ou seja, não tem rua, cada lugar com sua peculiaridade. E ela falou assim, não, eu não tô fazendo isso para ter voto, tô fazendo porque eu tô do lado das causas justas. A população em situação de rua merece respeito. Nós estamos na esquerda para quê? Então fica aí com o Zema repetindo bordão, repetindo. E onde eu quero chegar? Se for para fazer igual à direita, deixa eles fazerem. Deixa eles fazerem. Mal feito, eles fazem melhor que nós. E com muita grana. Então eles têm muito dinheiro para fazer mal feito. Essa é a direita brasileira, escravocrata e misógina igual esse cara aí. E onde que eu quero chegar? Ela fez um mandato corajoso, com as pautas que a gente tem que ter coragem de assumir, como diz o Vladimir Zafat, da esquerda, com vontade de falar seu nome, sem medo de falar seu nome. Sabe quantos votos ela teve? 100 mil. Ela teve 100 mil votos para vereadora. 100 mil. Tanto é que Lula chamou ela agora e falou, não, você tem que fortalecer a chapa de deputado. Então, para dizer, a gente não tem que ter medo. Nós, homens, temos que falar de misoginia. Ah, é difícil, gera incômodo. Gera, mas a sociedade muda, as coisas mudam. A política é um reflexo dessas mudanças e nosso campo tem que ter coragem de pautar as causas justas. Então, se um cara desse, para mim, mais um vídeo muito didático, por acaso também eu não conhecia essa fala dele, mas assim, muito didático, ou seja, a direita, ela quer reproduzir opressões no capital, que isso é óbvio, mas também em todo o contexto social que está ligado, sobretudo, às pautas sociais que a esquerda defende. Então, não tenhamos medo. Misoginia é um tema. O senhor Nicolas Ferreira, aqui em Minas Gerais, abomina a misoginia, está fazendo de tudo para não pautar o PL da misoginia, né? E está convencendo mulheres de que é ruim a criminalização da misoginia. É tão simples quanto isso. Estou aqui diante de um homem negro, você vai falar melhor que eu. Lá atrás, eles falavam a mesma coisa do racismo, que não tinha que criminalizar racismo, não, que é bobajar. Deixa que passa, é brincadeira, é piada, não sei o que. A sociedade mudou e foi importante em 89 a lei contra a discriminação racial. Sim. E qual a dificuldade, então, agora que a sociedade mudou, atualizou, a gente reconheceu, jogou lupa sobre um problema que é histórico, que é a misoginia, de colocar a misoginia na lei? Sim, e tem outras coisas que eu acho que é importante nesse tema, João, que nós, homens, precisamos ter a responsabilidade de assumir o nosso papel
de falar ao microfone, mas também de falar no dia a dia. Verdade. Com o meu pai, com o meu irmão, com o meu amigo. Com a piadinha. Na hora que faz uma piada, na hora que faz uma brincadeira, mas na hora que comete uma opressão real Claro, também. Claro. Da gente, ao reproduzir a fala do combate à misoginia, a gente também, ao mesmo tempo, ir se educando para isso, para criar o olhar que enxerga a misoginia quando ela acontece, para criar o olhar que enxerga a homofobia quando ela acontece, Sim. porque nós fomos treinados, nós homens, fomos treinados de uma outra forma, nós fomos treinados a não enxergar isso ou a tratar Sim. isso como natural. E como, ao contrário do abençoado ex-governador, nós não somos bicho. Nós somos ser humano. Então você muda, você ouve, você... Engraçado, eu tenho um grupo, né, de amigos assim que foi crescendo e a gente estava refletindo esses dias. Tem piada que não é piada, é machismo, é homofobia, é misoginia, que já nem cabe. Você tá tomando um lá, o cara solta um, você olha pro cara e fala, irmão, você caiu da espaçonave aqui? Que papo é esse? Não, porque minha mulher... Deixa eu falar, isso aí já não cabe, não existe. Então, assim, esse é um esforço diário. E realmente, volto a dizer, quem tem microfone, como nós estamos aqui, quem tem palanque, tem palco, tem holofote, nós na vida pública, né, lideranças sindicais, lideranças sociais, nós temos que ter responsabilidade. Primeiro, humildade para ouvir e aprender, que isso é muito difícil, né? Porque eu não entendo nada de muitos temas, mas eu tenho humildade e me esforço o tempo inteiro para aprender. Já recomendei e recomendo de novo. Doutora Bruna Camilo. Hoje, sem dúvida, uma das vozes mais importantes no combate à misoginia, nesse negócio de red pill, fóruns na internet que reforçam a opressão, não só discursiva, mas na prática, ensina técnicas. Pô, teve uma trend, e aí você vê que é um sistema mesmo, né? Uma trend na internet dos meninos lá falando, tô treinando aqui para se a menina falar não para mim. Eles simulavam abrindo uma caixinha de um anel, ela falava não, e eles simulavam agressões, inclusive com faca, tiro, contra as mulheres em saco de pancada. Ou seja, a rede social permite que esse tipo de conteúdo misógino, agressivo, violento, criminoso, circula. Então, aí você vê como uma coisa liga na outra. Quando a gente fala de regulamentação das redes sociais, para evitar que conteúdos dessa natureza sejam espalhados, a direita vem rapidamente e fala que é censura, que tem que ter liberdade, ataca a liberdade. Aí você vê que é toda uma engrenagem, todo um pacote que é muito claro, ou clara a diferença entre os projetos. Seu Nicolas Ferreira é contra o PL da misoginia, é contra regulamentar as redes sociais, porque eles precisam do caos, eles precisam da mentira, e eles precisam da opressão, porque é através desses discursos que a extrema-direita e a direita brasileira vão avançando, infelizmente. Então, assim, eu dizia para a gente ter essa capacidade de ouvir a Bruna, né, e tantas outras autoras. Eu tenho me esforçado, e é um esforço mesmo, que a gente de priorizar autoras femininas. Sim. O Brasil tem hoje a Socorro Racioli, que eu acho uma romancista fantástica, né? Cabeça de Santo. Acho que a gente vai falar de Adélia Prado daqui a pouco. Pois é, você tá falando aí, me lembrou a Adélia Prado. Abre o vídeo da Adélia Prado aí. Já encaixei. Peraí, a Adélia era o último aqui. Mas... Podcast, né? Essa entrevista especial, o governador presenteando o senhor com o livro da Adélia Prado, né? Ela que é uma escritora muito conhecida de Divinópolis, é um presente, né? Da diretora aqui do Sistema MPA de Comunicação, Mariela Luquez Mourão, em nome de todo o grupo, né? São 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado. Muito obrigado. Muito bonito o livro aqui. Vou fazer bom uso com toda certeza. Sei que só lê muito. Na rede social, sou sempre... Ela trabalha aqui. A Adélia Prado, né, que é essa escritora muito famosa de Divinópolis, né? Quem tá te presenteando é a diretora do Sistema MPA, Mariela Luquez Mourão. Perfeito. Muito obrigado. Vou agradecê-la aí. Agradeço muito. Até sem graça. Mas como é que você conseguiu? Como é que você é o governador? E ele elogiou, velho. Ele não conseguiu nem... O cara tentando elogiar, que eu sei que o senhor lê muito nas redes sociais. Aqueles livros de aeroporto. Quem que lê muito e não sabe? O mineiro que lê muito e não sabe quem é a Adélia Prado. Então é isso, ou seja, aí é o que eu falei no começo aqui. O cara vai lá, o vice dele, para comprar a briga do chefe dele. Declara o patrimônio imaterial, o sotaque mineirês, mas não conhece a escritora. Eu acho que é o seguinte, vamos lá. Eu sou professor, fiz meu mestrado, fiz minha faculdade, tal.
Eu acho que o conhecimento tem que estar à disposição da luta social para mudar e transformar realidades, emancipando mentes e mudando concretamente a vida das pessoas, certo? A gente não tem que ter medo de educação, a gente não tem que ter medo de formação técnica, a gente não tem que ter medo disso, desde que ela esteja a serviço da luta social Sim. e a serviço de melhorar, como eu disse, a vida das pessoas. O que é nosso exercício na esquerda? É a gente não colocar um academicismo que não faça com que nossa mensagem trave, a nossa mensagem não chegue. Então, eu não posso aqui, como eu falei do debate do PL da misoginia, falar de inconstitucionalidade formal ou vício de iniciativa ou não sei o quê. Não, meu irmão. Nós temos que falar do tema, nós temos que tratar para as pessoas entenderem. Não é falar errado, como eles querem insistir, não é falar bobagem, não. É desenvolver uma mensagem que chegue à classe trabalhadora, que chegue aos nossos companheiros, beleza? Ok. Dito isso, o que a direita faz? Usa tudo isso que eu estou falando aqui agora como um verniz de uma ignorância que eles têm, pô. Eles não valorizam técnica nenhuma, porque é tudo política. A técnica deles é o seguinte: o cara sabe passar uma mensagem legal para conseguir empurrar nossas legislações e nossas medidas de gestão para privatizar a CEMIG, para privatizar a Copasa, para liberar geral para minerador e fazer o grande capital vencer. Ele é bom, não? O cara chega aqui, terno e gravata, ele fala de um monte de coisa e consegue. Beleza. Essa é a técnica que a direita gosta. Essa é a técnica que a direita tem. Por quê? Uma Adélia Prado, né, nossa grande escritora, o que ela faz? Ela emancipa, ela é artista, ela apresenta um outro mundo. E outro mundo não interessa. Eu lembro que a deputada Lohana fez muita... Enfim, ela é de Divinópolis, uma grande leitora. Eu estava dizendo da Socorro Racioli, né, que é uma grande... Ela tem um romance, já recomendo aqui, a Cabeça de Santo, que é fantástico, assim. A gente estava falando do absurdo, né, da literatura, do fantástico, mas que é isso, assim, uma literatura que fala sobre um tema, assim, real, né, no caso da Socorro Racioli lá, mas que você vê o Brasil de verdade, um torto arado do Itamar Vieira. Então, assim, essa gente não gosta de nada que seja popular, de nada que seja cultura. Por que eles atacam a arte? Foi aqui em BH que tinha esse negócio de invadir exposição de arte, invadir teatro. Eles precisam, isso não é fascismo, nazismo da Alemanha, não, gente, está acontecendo hoje. Eles precisam atacar qualquer iniciativa que apresente um mundo diferente. Só que qual que é a nossa dificuldade? Por isso que eu elogio mais uma vez a iniciativa aqui do Sindieletra. É porque se você abre a internet, o algoritmo e tal, nessa democracia digital, muitas aspas aí, eles só entregam conteúdos que replicam e reproduzem um modelo de vida, que é o modelo que o grande capital quer que se acredite, que o grande capital quer que você entenda como única forma de salvação. Eu brinco que o Instagram acabou com tudo. Acabou com política, acabou com medicina, acabou com direito. Você não, tudo é o Instagram. Tudo é o Instagram, a forma de vida, a forma de... Eu estou lendo agora o Brasil no Espelho, do Felipe Nunes, né, da Quest. Ele relata as pesquisas qualitativas lá que a Quest realizou. E isso eu tenho umas teorias muito doidas, assim. Eu acho que o Instagram realmente aumentou muito o nível de aflição do ser humano. Porque antes você conhecia um cara rico, sei lá, Antônio Hermínio de Moraes, Grupo Votorantim. Você sabe que o cara é muito rico. Grana. Muito... Só que você não sabe, às vezes, nem a cara dele. Não sabe onde ele mora, não sabe. Hoje em dia, o cara que tem muito dinheiro, você vê ele acordando, pô. Você vê a cama do cara, você vê o quarto do cara, você vê. E da mulher, né? Uma Virgínia dessa aí. Você dorme e acorda com os filhos dela. Você quer ver uma coisa mais louca do que isso ainda, João? É uma série de vídeos infantis, onde. Ou direcionados à criança, certo. Onde você pega uma criança muito rica e a criança vê uma determinada coisa, um determinado brinquedo. E compra. Ela quer, o brinquedo chega para ela aqui amanhã e ela começa já a usar, a interagir com aquele brinquedo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E esses vídeos, esse modelo de vídeo, ele é assistido por milhares de crianças pobres no mundo que ficam com a sensação de que o acesso é fácil e que se não tiver, ela não é feliz. Sim, sim. Lá em casa, eu já vou deixar aí uma dica para quem é pai de criança pequena aí. Nós acabamos com o YouTube. Não tem YouTube mais. Não tem YouTube. Isso aí, depois de ouvir muita gente, só Netflix. Aí eu vou falar o português, claro, né? Peppa Pig, desenho animado. Claro, minha filha tem 3 anos e meio. Ela ainda gosta, né, do desenho animado e tal. Então, Casa Mágica da Gabi, para quem é pai de menina aí, mãe de menina. Por quê? Porque a gente percebeu que, principalmente depois do trabalho do Felca, né? Por isso que, mais uma vez, comunicação é fundamental com a mensagem. Sim. O Felca fez um vídeo de 50 minutos,
Porque o povo também tem medo, né? Ah, não pode falar muito, não. Mas se não falar muito, como é que eu vou falar de misoginia em 1 minuto, pô? Tem coisa que tem que ser explicada, né? Tem coisa que você tem que falar. O Felca fez um vídeo de 50 minutos e teve milhões de visualizações, porque o tema era importante, ele estava pautado, né, com uma equipe boa que produziu um vídeo legal, que é isso. Ou seja, depois do vídeo dele, minha esposa e eu, a gente olhou e falou assim, não, peraí. Aí a gente foi ver os conteúdos realmente do YouTube. Todos estimulam um consumo desenfreado, né? Um modelo de vida inatingível, ou seja, eu tenho um caso na minha família que é curioso demais, assim, um sobrinho meu perguntou para a mãe dele por que a casa dele não tinha escada. E ele morava no apartamento. Porque ele via no YouTube que a casa ideal tinha que ter escada. Todas as casas têm escada. Aí ela falou assim, aí ela falou, não, tem escada assim, vem cá, levando no corredor, e descer a escada do prédio. Mas para ilustrar que assim, meu irmão, ou a gente fala, isso aí é assunto para um podcast inteiro, ou a gente fala sobre esse consumo, na verdade, esse modelo ideal que se criou, que gera muita aflição. Então, isso, trazendo para a política, esse é um desafio grande. Porque o Lula, de 2002, ele precisava fazer com que as pessoas tivessem 3 refeições por dia. Foi o discurso dele refletindo o que era o Brasil da época. E hoje? A gente ainda, né, a gente saiu do mapa da fome, mas o que esse brasileiro quer? A gente mudou de anseios ou o sistema quer que a gente mude para que ele continue oprimindo e operando em outras áreas? Fala assim, não, porque agora... Um exemplo claro, eu sou do interior de Minas, né? Só que lá também nós estamos abraçando a luta dos entregadores. Essa é uma realidade. Sim. Entregador é trabalhador. Uhum. Como que a gente vai dialogar com eles? A taxa mínima, o ministro Guilherme Boulos está tocando essa pauta Brasil afora. Porque o cara faz uma corrida de R$4, o Uber pega 2, não pagou nem a gasolina do cara. Então, assim, nós temos que pautar isso, mais uma vez, trazendo toda essa reflexão nossa para a política. Como que a gente vai dialogar com essas crianças que estão crescendo, vendo a casa com escada? Que a gente sabe que é de uma parcela muito pequena da população. Sim. Quantos bilionários o Brasil tem, gente? Pelo amor de Deus. Então a gente precisa dialogar sobre isso. Agora, mais uma vez, a esquerda não pode ter medo. Porque e a gente fica preso também, e aí eu falo com muita tranquilidade, de alguém que sempre teve uma vida estruturada, a minha, mas a gente fica preso a um modelo de sociedade da década de 80, que é quando o PT foi criado. O mundo mudou. Nós estamos aqui com a equipe, ó. Eu até brinco com os meninos aqui, que é a geração.com. Sim. O cara nasceu com a internet. Nasceu com o celular na mão. Então, assim, eu acho que não é desprezar, não é isso que eu estou falando nem fazendo. A gente tem que entender o que era o mundo do século XX, entender o 2021, o século 2021, o século XXI, entender o Brasil 2026 e dialogar. Lembrando que a relação capital-trabalho não mudou, ela às vezes muda de cara, né? Sim, você me falar com o Uber, tem liberdade porque ele trabalha 13 horas, 14 horas por dia, isso não é liberdade, o cara precisa sobreviver. Perguntam, eu faço, esse corte vai ser bom quando sair, é o seguinte, eu faço uma provocação muito boa, que o cara fala assim, não, observa, a plataforma é só um meio, né? E o motorista de Uber ele é livre e é empresário de si próprio. Eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, um experimento social. Chega para 10 motoristas de Uber e pergunta se eles topam amanhã, de hoje para amanhã, ganhar a mesma coisa que eles ganham líquido no final do... Tem que ser líquido, né? Líquido no final do mês, com a CLT, com hora de entrar e hora de sair. Pergunta o que ele quer. Isso é uma provocação simples. Ô, irmão, ó, você ganha R$6.000 por mês com Uber, certo? Eu vou te dar esses R$6.000 e você vai trabalhar CLT. Você vai ter hora de entrar, hora de sair, seus direitos, fim de semana, ninguém te procura. Você acha mesmo que ele vai querer trabalhar na porta da boate, carregando o povo sábado de noite? Com férias, com o 13º? Com essa... Como é que ele falou? Com essa trenzada toda? Ainda usa o trem para atrapalhar a vida do trabalhador, né, o Zema? É óbvio, pô. O cara quer se... Por que as... Vamos lá. Fazendo até uma reflexão filosófica. Por que a gente trabalha? Se você consegue optar por um trabalho que te eleve do ponto de vista humano, beleza, mas na prática você trabalha para sustentar a sua família, para manter sua vida e para sobreviver, beleza? Então, a nossa luta social é para quê? Para que as pessoas tenham vida, além do trabalho, como é a pauta agora, né, das 6x1, vida, consiga se manter e viver, tocar sua vida conforme ela quiser.
Se você, por causa do sistema, precisa pegar um ônibus, ficar 3 horas para ir, 3 horas para voltar na grande cidade, não consegue ver sua família e tem um salário baixo, você não vive, pô. Você é explorado, e como é a realidade de grande parte do trabalhador brasileiro. O Uber não é diferente. Se o cara sai às 7 horas da manhã, deixa o filho na escola e volta 10 horas da noite para conseguir sobreviver, para conseguir se manter, ele está sendo explorado, pô. Então, assim, a gente precisa, como eu disse, atualizar o discurso, atualizar o mundo, as pautas, mas sabendo que a exploração continua. Às vezes ela muda de trabalho, muda de forma, muda de cara, mas a gente continua. Já que nós estamos aqui na recomendação literária e de filmes e tal, eu recomendo vivamente. Eu acho que agora foi pro Prime, que eu até busquei para indicar pro pessoal num discurso que eu fiz na Câmara lá esses dias, em Teoflotone, que é o Invasor Americano, um documentário do Michael Moore, aquele documentarista do Tiros em Columbine e tal. Ele é muito bom. Ele é muito bom porque você acaba com esse papinho que os caras falam assim. Ele falou que o Zema falou num trecho, que é Europa, não sei o quê. Ele foi falar de Europa. O Michael Moore faz o quê? Ele fala, a propósito do documentário, gente, eu vou invadir países. Mas ao contrário do que o governo dos Estados Unidos faz, de invadir para tomar as riquezas do país e destruir tudo, como está fazendo, ajuda Israel fazendo na Palestina, fez no Iraque e tal. Eu vou invadir para pegar ideias positivas, para copiar ideias boas. Meu irmão, eu não vou dar spoiler, mas ele vai para a Europa e ele fica impressionado com as condições do trabalhador europeu. Claro, como bom país capitalista, eles também estão passando aperto e tem Sim. crise toda hora. Mas tem país que, com o bem-estar social, já avançou. E ele chega em fábrica, não estou falando, ele chegou, na sede do Google, porque também tem esses estereótipos. Chegou na sede do Google, tá lá a praia, a aguinha simulando o mar e o cara tomando cerveja para economia criativa. Não, nós estamos falando de trabalhador mesmo. Fábrica da Faber-Castell, de lápis. Os caras trabalham 6 horas por dia, que a produtividade do ser humano é essa, no máximo. 6 horas por dia ali. Aí ele ia lá no refeitório, aí ele tem uma cena que é muito boa, essa eu vou ter que contar. Aí ele vira para os caras e fala assim, desculpa, vocês trabalham 6 horas por dia aqui? Com almoço? Com almoço. E o que vocês fazem no resto do dia? Com aquela cabeça do estadunidense, de 3 empregos, pai do Chris, né? Quem conhece aí Todo Mundo Odeia o Chris. Mas aí ele provoca, o que vocês fazem no resto do dia? Aí uma fala assim, eu gosto de mexer nas minhas flores. Aí o outro fala assim, não, eu gosto de passear com minha mulher no parque. Aí o outro fala assim, não, eu estudo muito teatro, eu vou na companhia de teatro no final da tarde todo dia. Os caras vivem, pô. O ser humano vive. Porque senão você vai morrer e tá lá. Aqui já é um trabalhador, o cara só trabalhou. Enfim, falei isso tudo para dizer que nós temos um desafio muito grande e ao mesmo tempo estamos dispostos para essa luta. Eu recentemente fiz uma passagem rápida por Madrid. E eu fiquei impressionado, assim, a cidade começar a funcionar 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Eu fiquei muito impressionado com isso. Vai ser o meu sonho de consumo. Eu poder acordar às 10 horas da manhã. Bota que seja 9 para poder começar a trabalhar. Claro. Eu falo assim... E com transporte público, né? Com tudo que funciona. Sim, com uma estrutura de cidade bem bacana. Então, assim, se a gente tiver que copiar, tem que ser os bons exemplos. É muito bom mesmo esse documentário, recomendo. Invasor Americano. Mas você falou da Zaratini e uma das pautas assim, que a Zaratini abraçou com muita veemência foi a questão da população de rua de São Paulo. Eu vou pedir o Alisson para preparar para nós ali um vídeo sobre a população de rua, que está fora da ordem. Achei aqui. Aí eu fico complicando o estado. Não, tá ordem, entendeu? Aqui nós estamos em casa, eu achei aqui carro. Se alguém deixa o carro estacionado num lugar proibido, o carro não é guinchado? Agora vai ficar alguém na porta de um comerciante que paga imposto, que gera emprego, fazendo ali sujeira, atrapalhando, ameaçando o cliente, e ninguém pode fazer nada? Espaço público é para todos utilizarem. Na minha opinião, nós tínhamos de ter aqui uma lei o seguinte: é proibido dormir em via pública. Mas agora, a solução do senhor para esse problema em nível nacional seria uma política de remoção em nível nacional? O que o senhor está defendendo? Tem albergues, tem abrigos, essas pessoas têm de ir para esses lugares, só que elas se negam aí. A solução do senhor seria proibir que essas pessoas durmam na rua, você disse que elas não teriam o direito, nas palavras do senhor, de dormir na rua, e obrigar que elas durmam em abrigos e albergues. Porque é basicamente um regime semiaberto. Tem que ir lá toda noite, dormir lá,
sem ter cometido crime nenhum. Antigamente tinha as casas de albergados, seria mais ou menos a mesma coisa. O senhor não acha um contrassenso? De forma alguma, ô Ricardo. Existe hoje prefeituras que têm estrutura para atender esse público que se nega a ir. Nós temos de ter algo que faça com que essas pessoas vão. Agora, esse pessoal de direitos humanos que fala tanto que são os protetores dessas pessoas, eles deveriam fazer uma placa na porta da casa deles e falar: sem tetos, acampem aqui na porta da minha casa. Porque aonde eles chegam, residência ou comércio, eles só causam perturbação. Um cheiro horrível. Depois vocês vão ter que fazer o Pix da insalubridade aqui, viu? Vocês conhecem bem a Tá luta. cruel, né? Tá cruel. Que loucura, rapaz. eu Eu não tinha ouvido o Roda Viva dele, não. Eu não sei Só te o outro falar o trecho. número exato, não, mas eu acho que, assim, já soube o número exato, mas Belo Horizonte tem menos de 3 mil vagas em albergues. Sim. E uma população de rua em torno de 15 mil pessoas. Sim, muita gente. Então, a fala fantasiosa dele é uma fala de quem não conhece a realidade. Sim. O cara não sabe quantos moradores de rua tem. O governador do estado não sabe quantos moradores de rua tem Na capital. na região metropolitana de Belo Horizonte. É, Ele não tem ideia Não. do que está sendo falado. É. Então, assim, aí fica fácil você Claro. dar soluções fantasiosas, ou então essas falas ridículas todas as vezes que alguém defende alguma pauta humanitária, Aham. de que esse pessoal que defende direitos humanos devia levar para casa dele. É lógico, é um argumento muito bom. Sim. Mas que leva pra casa, Leva bandido. pra casa, tá com Ó, dó. eu acho que, na verdade, a gente tem que ter coragem de dizer o que é. Essa é uma fala, primeiro, criminosa, né? Que joga a população contra pessoas absolutamente vulneráveis. Um desejo, assim, desperta uns sentimentos muito fortes na gente mesmo ouvir esse tipo de fala. Em se tratando de uma pessoa pública que quer ser presidente do Brasil, é uma fala covarde. Porque ele teve a oportunidade de fazer, nunca fez nada pela população em situação de rua, e vai para a rede nacional fingir que está preocupado com o comerciante. O comerciante que tem, às vezes, alguém na porta da sua loja, devia pressionar ainda mais um governador desse tipo aqui, porque ele não efetivou nenhuma política pública para essa população. Nós estamos falando de pessoas, como eu disse, que precisam de muita atenção, que precisam de profissionais, né, com capacidade técnica, aí sim técnica e formação humana muito especializada, né? Desenvolver essas capacidades não é uma pauta fácil. Só que, como eu disse, você não pode ser covarde. O negócio do cara não joga todo mundo na Kombi e põe para dormir lá. Você sabe que eu tive uma experiência quando eu morava aqui em Belo Horizonte? Eu pegava carona para ir para a faculdade. Todo dia, no lugar que eu pegava carona, era na frente de um prédio público, todo dia chegava um homem em situação de rua lá. Ele já era conhecido pessoal. E, nem lembro, acho que era a gestão Márcio Lacerda, talvez. E aí o pessoal dava um café para ele, um pão ali todo dia, né, para amenizar ali a fome dele pela manhã. E ele chegava, a gente chamava ele de cantor, porque ele ficava cantando virado para a rua. Era uma grande avenida aqui de Belo Horizonte. E um dia ele chegou com a cabeça raspada. Falou: "Ai, cantor, mudou o look?" Ele falou assim: "Não, eu fui pro abrigo. Nunca mais eu volto lá." Sabe por quê? Infestação de percevejo. Aí você me diz, o cara já tem outra forma de vida, né? Ele às vezes já perdeu os vínculos, né, afetivos, ou por várias razões, não necessariamente é etilista ou é viciado em droga, etc. Mas perdeu os vínculos e vê na rua a única solução para ele. Já desenvolveu um outro modo de vida, e esse vídeo aqui mostra claramente esse reforço do ódio ao diferente, né? Sim. O ódio às mulheres, o ódio ao trabalhador e o ódio à população em situação de rua. Ele já tinha falado sobre isso antes, né? O jeito que ele detesta os diferentes. Né? Ele já falou, não, meu instinto é odiar os diferentes, né? Só que quando você é um homem público, então é por isso que a gente está na vida pública, para dizer que nós somos exatamente o oposto dele, né? É fácil solucionar problema em gestão pública? Não é, meu irmão, mas você tem que ter coragem, você tem que ter disposição para fazer esse embate. Por quê? Por quê? Eu conheço até alguns empresários dessa área. Hospedaria social, hoje, em algumas capitais, é muito digna. Por quê? Se o cara tiver... Nós tivemos essa experiência em Teoflotone, lá no Vale do Mucuri.
Nosso prefeito Daniel Sucupira, o Centro Pop, a gente oferecia comida de qualidade, banho, assistência para essa população. É claro, você vai amarrar alguém e colocar lá dentro? Não, nós somos radicalmente contra isso, nós somos nazistas, fascistas, né? Porque isso aqui é até papo de nazismo, um discurso desse. Mas a gente oferecia, é uma abordagem multiprofissional, você tem que capacitar os seus servidores, isso dá trabalho. E essa turma prefere, eles falam que a esquerda lacra, né? Mas quem gosta de lacrar são eles, porque isso aqui é música para o ouvido de quem está lidando com o problema e busca solução fácil. Agora, Sim. se está na vida pública para fazer bravata, meu irmão, fica na internet. Fica na internet lá para ser, como é que é o nome desses caras? Jovem Pan, esses caras aí que ficam soltando bravata, ainda ganham para isso, né? Tem gente que é remunerado para soltar bravata. Então, assim, a população, se você comparar, e isso aí chega a ser, como eu disse, né? Esses caras falar em Deus é uma coisa absurda. Você comparar um ser humano a um carro a ser guinchado, é uma coisa assim, é você já perder. Se aquele ser humano que está ali perdeu todas as relações afetivas dele, e por isso foi, né, viver em situação de rua, um cara desse aqui, governador de um estado como é Minas Gerais, falar um absurdo desse, ele sim já perdeu qualquer, ou seja, já teve qualquer sentimento de empatia com outro ser humano. Então, se você está na gestão pública só para agradar quem já tem vida estabelecida, você está na gestão pública para agradar quem não tem, meu irmão, quem não tem o que comer. Como diz uma frase que circula na internet, que é atribuída ao Pepe Mujica, né? Que ele fala, os que comem 5 vezes por dia acham que o governo gasta muito dinheiro com programa social, porque o governo está lá para isso. Sim. Porque o confortável ele já está remediado, ele já está estabelecido. A gente tem que cuidar de quem não tem o que comer e onde dormir. É simples, é fácil? Não é. Mas frases como essa, você imagina o cara que está na equipe multidisciplinar, um assistente social, um psicólogo, ali um mobilizador social que tem que estar junto numa equipe dessa de abordagem da população em situação de rua, ouve seu chefe falar isso. Como que ele vai atuar lá na ponta? Quem atua na política, sobretudo na gestão, você tem que ter responsabilidade, porque a política é gesto, a política é mensagem. Qual a mensagem que o seu chefe passa falando assim, não, força aí, se não puder eu vou para cima do tribunal. O próprio xerifão agora, que é o vice dele, né, acho que foi a deputada Lohana que falou que em Minas agora tem um xerife. Tem xerife. O xerife falando, não, e se o TCE achar ruim, eu vou abrir do mesmo jeito e dane-se o tribunal. Ué, meu irmão, qual é a mensagem que o servidor lá na ponta recebe? A diretoria da CEMIG, né? Tudo que eles fazem lá, pôs um cara do Novo, um médico para ser conselheiro lá, não sei o quê. Ou seja, se tem esse tipo de mensagem, você tem que ter. E eles gostam de encher a boca para falar de liderança, você vai nesses grandes congressos de liderança, liderar. Isso aqui é líder. Isso aqui é líder aonde? Agora, um grave problema Enfim. que eu penso quando a gente tem um governador, ou teve, né? Que não é governador mais, que odeia o diferente, é que quando você é multimilionário, quase todo mundo é diferente. Excelente. Quase todo mundo é diferente. É excelente. Quando você é homem branco multimilionário, o Brasil quase inteiro é diferente. Verdade. Meu Deus do céu. E o exemplo é o Nordeste de Minas, né? Vamos falar do nosso local. Sim. O Nordeste de Minas é diferente. A gente luta. Hoje, não sei como é que vai ser a edição aí, como é que é. A turma pode já ir anotando, colocar na descrição do episódio. Acabei de ler Só Sei Que Foi Assim. Um livro excelente. Daniel, não sei lembrar o nome dele, ele é Potiguar, Rio Grande do Norte. E ele fala dessa construção do Nordeste como um conceito social mesmo, ou seja, as pessoas não diferem os estados, não fazem, e isso é algo até impregnado na sociedade a partir, e aí ele elenca, né? A partir de filme, a partir de novela, a partir de um monte de coisa. E nós, do Nordeste de Minas, sofremos isso. Infelizmente, até dentro da esquerda a gente faz esse debate. E inclusive, a nossa pré-candidatura a deputado federal tem muito esse objetivo, da gente reforçar o orgulho que a gente tem do Vale do Mucuri, do Vale de Jequitinhonha, e principalmente levar as nossas bandeiras, a nossa voz e o nosso espaço, que a gente merece respeito. Eu dizia ontem no evento lá, nós somos acolhedores, temos culinária boa, artesanato bom, paisagens lindas, mas a gente quer sentar na mesa do debate. A gente quer sentar no centro da mesa, no centro do palco, né? Nós não queremos ser periféricos. Então, a gente quer chamar atenção para as nossas lutas do Vale do Mucuri de Jequitinhonha. Por quê? Até na esquerda, muitas vezes, às vezes acontece isso. Passou de Ipatinga, o povo acha que é a mesma coisa. Infelizmente, o estado é muito grande e as mensagens que chegam formam esse conceito, né? Esse imaginário social
do povo mineiro e também do brasileiro. É por isso que a gente tem que chamar a atenção. Então é nós por nós. Nós chamando a nossa atenção, mostrando que nós somos diferentes, sim. O Mucuri é diferente do Jequitinhonha, o Nordeste de Minas é diferente do Norte, né? E que a gente tem muitas qualidades, mas ao mesmo tempo a gente tem muitos desafios que só o governo do Estado e só o governo federal conseguem ajudar a gente a superar, né? Sim. Porque, inclusive, é fruto de decisões políticas do passado. Esse livro é muito bom, eu só sei que foi assim, faz um diálogo com aquela frase do Chicó, né? Da Compadecida. Só sei que foi assim, mas que é o quê? É o retrato do Nordeste de Minas Gerais. Decisões logísticas, decisões de investimento, decisões políticas que geraram um empobrecimento da região. E agora nós estamos lá com o lítio, né? Que dizem ser a panaceia para todos os males, mas que na verdade também está gerando poluição ambiental, está gerando superinflação de aluguéis e de preços em Araçuaí e em Tinga. Então a gente precisa fazer esse debate. E é por isso que também nós estamos aí colocando nosso bloco na rua, construindo essa pré-candidatura a deputado federal. Eu vou pedir o Anderson para preparar ali o vídeo do trabalho infantil. Tem esse também. Tem que dos vídeos que a gente selecionou aqui. Certo. É o último deles. Mas porque a gente também acho que já está no gatilho ali. Tá? Vamos assistir? Vamos lá. Eu trabalho desde que eu aprendi a contar. Hoje eu não sei, mas quando eu era criança, era permitido tirar uma carteira de trabalho aos 14 anos. Assim que eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar tirei. Aos 14 também. Você também começou aos 14. Uma agência de publicidade. E, infelizmente, no Brasil se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Eu sei que o estudo é prioritário, mas toda criança pode estar ajudando com questões simples, com questões que estão ao alcance dela. Igual falei, eu acompanhava meu pai o dia todo, contava parafuso, porca, e ajudava. Ele embrulhava em jornal. Na época era jornal, o papel de embrulho. Então, hoje é dia do trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. Uma frase tipo Bolsonaro, né? Vamos mudar isso que dá por aí. Vamos mudar isso aí. Eu acho, mais uma vez, Romeu Zema, para mim, merecia realmente um prêmio, né? Porque facilitou muito o nosso trabalho a mostrar o que é o projeto dos ricos para o Brasil. Ele já indicou ali, né? Ele trabalhava na empresa do pai dele, né? Nós estamos falando de... Ele não tinha cumprir carga horária, ele não tinha... Você comparar trabalhar numa empresa familiar com emprego e trabalho infantil não tem nada a ver. É brincar com a inteligência de milhares e milhares de brasileiros. E outra, e de pessoas que sabem exatamente o que, como a gente já disse aqui no começo, o que era a exploração das pessoas escravizadas, que não tinham opção, as crianças tinham que trabalhar mesmo, né? Na sequência, tanto é que era a lei do ventre livre, foi uma das, né, antes da Lei Áurea, porque as crianças já nasciam escravizadas, ou seja, trabalhavam mesmo, né, a séria. 2, você ativa, inclusive é uma fala que ativa gatilhos mesmo para pessoas que conheceram e conhecem o que é a exploração infantil nos rincões do Brasil, exploração de trabalho doméstico, exploração de trabalho sexual. Isso aqui abre portas perigosíssimas, um discurso dessa natureza. E por isso que eu sempre reforço, junto com a equipe, junto com o nosso grupo político, política é gesto, política é mensagem. Quando você está em posição de destaque, em posição de liderança, cada palavra importa. Então, esse tipo de argumento, ele abre uma porta, abre várias portas muito perigosas, né? De dizer que a esquerda criminaliza o trabalho, muito antes pelo contrário. A gente quer valorizar o trabalhador para que ele seja mais bem remunerado e que possa tocar a sua vida, como a gente falou até aqui. 2, você faz uma comparação ridícula de alguém que trabalhava na empresa familiar, herdeiro de um império,
com a exploração que abre a porta, um discurso desse abre a porta de exploração infantil. 2, você parece que está na cápsula do tempo, né? Porque os grandes movimentos grevistas, vai lá, da Inglaterra do século XIX, XVIII, XIX, foi em razão também porque mulheres grávidas e crianças trabalhavam. A ponto de, tem documento histórico que mostra, falando assim, não, mas tem máquina aqui, os teares, né, os tecelões lá da Inglaterra, tem máquina aqui que é melhor, que adapta certinho para a mão das crianças. As crianças têm que adaptar aqui e trabalhar. Então, isso aqui, para mim, eu chego a arrepiar, cara. Isso é um senhor de escravos, Sim, senhor de engenho, que cresceu e, além de tudo, é mentiroso e é covarde. Eu moro no interior do Brasil. Depois, você sabe quando é que eu conheci o Grupo Zema? Depois do governo Lula. Depois do governo Lula, eu tenho imagem claríssima. A praça da cidade tinha uma loja de eletrodoméstico. Depois do governo Lula, tem 5 dessas grandes aí, todas se instalaram. Porque as pessoas tiveram acesso mínimo. Eu contava em off aqui o que foi o Luz para Todos, que levou dignidade. Não é só eletrificar, não é só luz elétrica. Nós estamos falando das pessoas terem dignidade de ter um freezer, de ter uma geladeira, de poder assistir um jornal à noite, de poder assistir qualquer coisa que quiser, de ter um telefone para conseguir se comunicar. É desse Brasil que nós estamos falando. E as lojas Zema cresceram muito em razão disso. Porque tinha algumas aqui em Araxá, não sei o quê, Belo Horizonte e tal, e foi crescendo em Minas Gerais toda. E mais, cresceu na área mais pobre do estado. Por quê? Porque a partir dos governos do PT, a gente teve vez, voz e dignidade. Então, assim, é por isso que eles têm... Eu gosto daquela frase que diz que a gente luta por igualdade, luta por melhores condições salariais, luta contra as opressões históricas sociais, de gênero, de raça, enfim. A gente luta contra as desigualdades regionais, né? Inclusive para cumprir o que diz o artigo 3º da Constituição. A gente luta contra as desigualdades sociais, aí do outro lado assim, e a direita? A direita luta contra nós. Luta contra nós. O Matheus Simões, esse cara aí, o vice do Zema, ele chega a comentar numa das primeiras entrevistas dele após assumir o governo. A nossa luta é contra o PT. O inimigo é o PT, eu fiz um vídeo sobre isso lá no Instagram. É só isso. Nosso inimigo é o PT. Nosso inimigo não é a extrema-direita, não. Nossa inimiga é a fome, a desigualdade. É o salário baixo. A gente só luta contra a direita porque a direita está lutando para perpetuar aquilo que a gente gostaria de combater. Caso contrário... Criança estava trabalhando, sim, as pessoas não teriam direito nenhum. Sim, durante o período da Revolução Industrial na Europa, as crianças de 8 anos trabalhavam. E crianças, tem vários casos de mulher que davam à luz, sim, no meio das máquinas. Sim, e aí você tinha uma quantidade muito grande de crianças que tinham membros amputados, sobretudo mãos, dedos, porque trabalhavam com máquina giratória, porque trabalhavam com máquina cortante, e acabavam tendo membros decepados porque não tinham a condição de tratar com aquilo, inclusive porque trabalhavam em jornadas exaustivas e em máquinas que não estavam adequadas para olha o react aí, olha o react aí. Ele fala, as crianças trabalhando com aquilo que, de acordo com a sua capacidade. Aí, qual era o argumento lá do século XIX? As máquinas cabem certinho dentro das crianças. Sim. Ou seja, isso é uma fala perigosa, absurda, covarde, de alguém que só reforça a mensagem da direita brasileira, explorar o trabalhador. Me lembrou também um outro episódio que a história da Europa insiste em tentar esquecer, que é a história da conquista do Congo pela Bélgica. Nossa Senhora. Talvez a pior rei Leopoldo II, rei da Bélgica, que se tornou imperador do Congo, ele fazia uma hiperexploração do Congo de tal modo que as crianças entre 8, 10, 12 anos de idade, que não conseguiam cumprir a cota de trabalho estabelecida por ele, tinham membros decepados como forma de punição. Então, você tinha crianças amputadas, de mãos amputadas, porque não conseguiram cumprir a cota de trabalho, que aparentemente é esse tipo de modelo que o Romeu Zema parece sentir saudade, porque... Nós começamos falando da CLT, e a gente termina falando do trabalho infantil. Então, vamos lá, traduzindo para a política, para você que está nos assistindo aí. Quando esses caras assumem o poder, o que eles fazem? Eles desestruturam todo o sistema de proteção contra o trabalho infantil. Se esse é
a mensagem da política, qual que vai ser a tradução, qual que vai ser o reflexo no programa de governo? Desestruturar quem combate, fiscaliza e combate o trabalho infantil. Desestruturar, como ele falou no começo, quem combate o trabalho escravo, porque se ele acha que a CLT é um problema e atrasa o Brasil, ele vai fazer o quê? Ele vai desmobilizar as carreiras de auditoria do trabalho, vai acabar com as agências como o Bolsonaro fez. Você que é do interior do estado aí vai saber, ele acabou com um monte de agência do Ministério do Trabalho, rebaixou a categoria para não ajudar reduzir o orçamento federal, é claro aí. Porque o Ministério do Trabalho, com as suas agências capilarizadas no território brasileiro, ajuda a combater o trabalho escravo, ajuda a reduzir a exploração do trabalhador, e eles não querem. 3, como ele já sinalizou várias vezes e fez na prática, tanto é que o sistema de proteção ambiental em Minas Gerais, os servidores ficaram quase 3 meses em greve. Greve mesmo, parado. Sim, sim. Por quê? Ele precisa agradar os mineradores, então não discute um outro modelo de mineração menos predatório, minimamente condizente com a vida humana no estado de Minas Gerais. Então, assim, gente, as mensagens, achei muito legal a dinâmica aqui, né? E obrigado por poder partilhar essa dinâmica. De Teoflotone a Araxá, de Juiz de Fora a Paracatu, de Uberlândia a Manga, né? Em Minas Gerais, as mensagens são muito claras. E eu acho que a gente precisa, eu acho que o Sindeletro é um espaço importante para isso, não só físico, mas de lutas e também por chegar na ponta, da gente retomar esse campo progressista em Minas Gerais, da gente dar o respeito que o nosso Estado sempre teve e merece perante a nação brasileira, mas, sobretudo, para a gente avançar com as pautas dos trabalhadores de Minas Gerais. A gente precisa muito ouvir o que os trabalhadores do Mucuri de Jequitinhonha têm para dizer, ouvir o que os trabalhadores do sul de Minas têm para dizer, ouvir como o Sindeletro faz, né, e tem essa capilaridade. A gente precisa avançar, ter nomes na esquerda para que a gente possa fazer frente. Sabe por quê? Eu estou aqui em Belo Horizonte. A gente vai nos debates de governador, parece que você está numa cédula da ditadura militar. É direita 1, direita 2, direita 3, direita 4. Só tem que escolher qual direita você vai votar. Se é a direita que só sabe fazer vídeo ou uma outra direita que fala bonito, mas continua explorando o trabalhador e não trazendo investimento como o nosso Estado precisa. Então, assim, a gente precisa retomar muito isso. Acho, inclusive, vou divulgar, depois eu colocar nas redes sociais, chamando... Eu brinco que nós lá de Teoflotone somos meio abusados. Então, nós vamos ver o seguinte: eu fui convidado pela Eletrocast e vou convidar os outros. Vou falar, gente, você que é de esquerda, você que tem um trabalho, você que tem disposição de fazer essa comunicação, procure o Sindeletro, vem aqui, porque a gente tem que movimentar esse Estado, cara. A gente não pode achar que Romeu Zema é a cara do nosso povo, e não é. Achar que Cleitinho vai resolver os problemas de Minas Gerais aonde, gente? O cara que só faz barulho na internet, nunca administrou uma bodega. Ele tem o orgulho de falar que era verdureiro e uma profissão digna, um trabalho fundamental no nosso campo. E ele faz o quê para melhorar a vida do verdureiro? Ele faz o quê para melhorar a vida do trabalhador, aumentar? E eu gosto de fazer o debate 100% econômico, 100% capitalista, porque não existe oferta sem demanda. Então, quando o cara fala assim, não, que tem... o empresário vai ficar melhor quando diminuir direito trabalhista. Meu irmão, ele vai ficar melhor quando tiver mais gente para comprar. Se você tem um restaurante que serve 50 refeições, e se você dobrar para 100, o empregado não vai ser um problema, porque você dobrou sua demanda. Então, você vai potencializar. E, basicamente, os governos Lula, enfim, com tudo que a gente pode dizer, fizeram isso. Os governos Lula aumentaram a demanda. Então, abriu loja de roupa, abriu salão, abriu demanda de escola, abriu demanda de supermercado, de moradia, aqueceu a construção civil. É sobre isso que nós estamos falando. E temos que trazer esse debate para Minas Gerais. Hoje, e aí, desculpa se eu me alonguei nesse tema, mas assim... Hoje é um absurdo, e vou falar diante de um companheiro, de uma liderança sindical importantíssima do Brasil e um orgulho do nosso povo mineiro, que é o nosso grande Emerson aqui do Sindeletro. É um absurdo a forma como está sendo conduzida as eleições de 2026 em Minas Gerais. A gente está sendo submisso eu não vou falar nomes, mas a projetos. Cadê o nosso PT? A gente tem que avançar com a pauta de Minas Gerais. A gente precisa de respeito. Minas Gerais é decisiva para a eleição. Estamos sendo submissos a projetos que em absolutamente nada dialogam conosco. Representar não representa, mas nem dialogam. Acho que o presidente Lula precisa de muita atenção em Minas Gerais. Desculpa te interromper, mas assim, acho que a gente precisa muito. Nós temos grandes nomes, grandes líderes, respeito à caminhada de todo mundo.
Eu falei aqui que já tive muito aqui em plenária, no Sindeletro, né, com companheiros do PT, fortalecendo junto com os companheiros da CUT, enfim, eu acho que Minas Gerais, Belo Horizonte é um lugar fundamental para essas lutas, mas a gente precisa fortalecer o nosso campo progressista de esquerda em Minas Gerais, ou então nós vamos ficar, como eu disse, vai para a cédula como se fosse no tempo da arena. Direita 1, direita 2, extrema-direita moderada, extrema-direita... Agora, encaminhando para o final aqui, João, que nós precisamos encerrar aqui, mas em relação a essa bola que você levanta sobre as eleições em Minas Gerais, a gente sabe, né, é muito nítido para a gente que nos últimos anos o Brasil acabou se tornando numa espécie de semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo. O Congresso Nacional hoje adquiriu uma força tal que, ao mesmo tempo em que não assume a responsabilidade pela condução do país, impede quem tem a intenção de conduzir o país para um rumo e para um destino mais adequado, que faça essa gestão. Então, acabou virando esse empecilho. Sequestra a maior parte do orçamento, sim, via emendas impositivas, tem orçamento maior do que a imensa maioria dos ministérios, mas não assume essas responsabilidades. E a gente precisa também compreender que a forma de mudar isso não é só eleger uma presidência da República, ou, no caso daqui de Minas Gerais, eleger um governador que esteja compromissado com o povo, não. Já está difícil aqui em Minas Gerais, a gente está carente de opções. Basta ver a privatização da Copasa. Basta ver a privatização da Copasa. Passou na Assembleia. Mas precisamos também pensar na chapa de deputados. Nós precisamos avaliar a nossa votação, e os deputados eles não podem ser eleitos como nas eleições do passado, dos deputados que têm uma única pauta, porque a gente tem aqui em Minas Gerais um vereador que se elegeu simplesmente defendendo os animaizinhos, os cachorrinhos, os animaizinhos de rua. É uma pauta interessante, é importante que eles sejam defendidos. Mas um vereador que, para se eleger, defende unicamente essa pauta, a gente está ignorando o que ele vai fazer em relação a todas as outras pautas. Aí o mesmo vereador que defende os cachorrinhos de rua é o vereador que vota contra você dar um conforto melhor à população de rua. Sim. O vereador defende mais o cachorro que mora na rua do que a população que mora na rua. Entendi. E isso não é problema para a maioria da população. Então, não é problema não, a população às vezes não enxerga isso. Entendi. Ela não enxerga que ela está votando com esse propósito. Ou que quem está recebendo o voto dela tem esse propósito. Então, a responsabilidade nos votos para esse próximo período não é só do voto das candidaturas majoritárias, governador, presidente da República, senador. Nós temos que ter uma responsabilidade grande também com o voto de deputado. E eu estou sabendo que você está colocando o seu nome à disposição para o próximo período eleitoral. Então, eu queria que você encerrasse falando aí sobre o que você pensa em relação a esse processo eleitoral e de que forma que a gente deve pensar esse próximo Congresso Nacional. Certo. Emerson, obrigado pela oportunidade. Eu até convido, né, para todo mundo conhecer a nossa página do Instagram, @JoãoGabrielPrates. Nós colocamos lá no link, que é uma forma mais direta, né, e mais rápida da gente se comunicar, o nosso manifesto. Né? A nossa plataforma, a nossa pré-candidatura a deputado federal, ela gira em torno de algumas pautas sensíveis. Eu poderia resumir numa frase: valorização da nossa região dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, que a gente precisa chamar atenção para a nossa região. Porém, como você foi muito feliz, hoje, não é à toa que hoje já se espalhou na sociedade o conceito de Congresso inimigo do povo. Por que o Congresso hoje é visto como inimigo do povo? Porque a população está cada vez mais atenta e sabe que quando as pautas do trabalhador, da trabalhadora, chegam para ser votadas, é que a gente consegue separar o joio do trigo. E olhando para o Congresso Nacional hoje, a cara do Congresso Nacional, do ponto de vista social, é de gente muito rica, do centrão e da extrema-direita, que não tem compromisso com a classe trabalhadora. Então, a nossa pauta de reconhecimento regional, ela não pode ser afastada, até porque nós vemos no dia a dia as desigualdades sociais no nosso território, elas não podem ser apartadas das pautas de defesa da classe trabalhadora. Em Minas Gerais, isso inclui a defesa
da soberania das nossas estatais, contra a privatização da CEMIG, da Copasa, ao lado dos nossos irmãos dos Correios, né, também que têm sofrido um processo de precarização muito grande. A gente precisa encarar esse tema. Sobretudo, a capilaridade da saúde, parece que não, mas se você conversa com qualquer morador de Minas Gerais do interior, a saúde é um calo na nossa vida e a gente precisa chamar a atenção para os investimentos, articular junto ao governo federal, como eu disse, para que se enraize, se capilarize os serviços de saúde em cada região de Minas Gerais, né? Também a valorização do servidor público como um todo, porque a gente sabe que em lugares empobrecidos, em lugares desiguais, como é o caso dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, é só o Estado que consegue solucionar essas desigualdades, ou pelo menos amenizar o que a superexploração econômica e as desigualdades econômicas causam. Então é preciso ter escola pública de qualidade, é preciso ter professor valorizado, e isso não é pauta genérica, isso é vida concreta das pessoas a vida é melhorada no dia a dia a partir do momento em que você tem serviços públicos de qualidade. E, sobretudo, a gente não pode ter medo disso, fazer um trabalho de comunicação política junto à sociedade. E nós temos investido muito na nossa comunicação, sobretudo através das redes sociais, que hoje, né, são esse mecanismo de comunicação mais rápido, porque basta ver o que acontece em Minas Gerais. Hoje, o maior inimigo público do governo Lula tem menos de 35 anos e só sabe fazer vídeo, infelizmente, aqui de Minas Gerais. Nunca fez nada. Nunca pregou pelo um povo. prego a favor de pautas positivas para a população. Nunca soube, e como vereador, você pode me corrigir se eu estiver errado, em Belo Horizonte, nunca soube o que é trabalhar para melhorar uma UBS aqui, uma UPA, para melhorar um e-mail, o MEI, né, trazer recursos aqui para Belo Horizonte. Nada, mas através da comunicação, que é óbvio, eu até brinco, que a comunicação não adianta ser uma mensagem política, mas fazer com que a nossa mensagem política, que a defesa das nossas pautas, que a emancipação da classe trabalhadora chegue até as pessoas. Então, em linhas gerais, o nosso trabalho, a nossa pré-candidatura passa por aí, né? E para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, da nossa trajetória, né? Como eu disse, fui gestor do Hospital do Câncer da região dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, em mais de 60 municípios atendidos, levamos a radioterapia, climatizamos todo o hospital, mas a gente precisa mais. A gente precisa mesmo ter vez e voz em Brasília, vez e voz onde as grandes decisões são tomadas, porque a gente precisa mudar o estigma da nossa região, né, de região empobrecida e que é vista até mesmo como caricatura, para que a gente possa trazer as pautas dos trabalhadores do Vale do Mucuri, a pauta dos trabalhadores do Vale de Jequitinhonha e, sobretudo, atrair investimentos para que a gente possa dinamizar a nossa região, diminuir as desigualdades e garantir com que nosso povo tenha uma vida melhor. Mas, claro, com uma cadeira no Congresso Nacional, você não pode se furtar nem fugir das grandes pautas. A defesa da nossa democracia, o legado do presidente Lula, que, se Deus quiser, vai para o 4º mandato, né? A defesa. E, infelizmente, hoje a esquerda tem que trabalhar com essa perspectiva para a gente barrar os avanços da extrema-direita, né, contra a retirada de direitos. Então, é por isso que eu estou muito à vontade de estar aqui no Sindieleto, agradecer mais uma vez, né, por esse convite, agradecer aos companheiros e companheiras que já vai mais de 2 horas de conversa aí, e a gente rodou bem aqui em muitos assuntos. Tenho certeza que isso vai ser um material muito legal. Vou fazer questão, né, de compartilhar com nossos amigos eletricitários lá também, e que a gente possa fazer esse debate com firmeza, né? O debate da defesa das estatais é um debate urgente, porque a gente sabe que quem chega lá na ponta é a CEMIG, que quando a coisa aperta é o trabalhador de uma estatal que está ali à disposição, sem olhar quem para ajudar, e a gente precisa fazer esse debate junto à sociedade, porque em Minas Gerais o processo de precarização, sobretudo de CEMIG e Copasa, é muito evidente, e o que chega na ponta para a população são os desafios que essa precarização tem trazido. Então, como a gente, na luta da Copasa, quando o pessoal fala assim, contra a privatização, eu falei, praticamente já está privatizada, agora de direito, mas de fato já estava, porque uma empresa abria o buraco, a outra empresa fechava, a outra que recebe a ligação do saque, a outra que... Isso não funciona. E os lugares que já avançaram na privatização, agora recuaram. E eu estou falando de serviços públicos estratégicos. Sim. Água, luz, esgoto, metrô. Muitas capitais da Europa já estão reestatizando porque sabem a importância de um metrô público e soberano, que é o seguinte, não é que ninguém está defendendo, que já fala, cabide de emprego, não sei o quê. Não, gente. É a função estratégica da empresa. A empresa ela não pode responder simplesmente à lógica de mercado.
ela tem que chegar onde não dá lucro, porque é dignidade, é cumprir o papel do Estado de diminuir desigualdades. A água tem que chegar a lugares em que a conta do cara vai dar R$15. Sim. Tem que chegar. E numa lógica privatizada, nós tivemos um debate lá na Câmara Municipal de Teófilo Otoni, e um vereador, né, de direita, ele falou assim, não dá para ter bola de cristal e querer chutar e acertar o que vai ser o futuro, caso haja privatização. Eu falei assim, não é bola de cristal, não. Exemplo, né? Exemplos mundo afora e exemplo básico, social, do que é um modelo capitalista privatista. Não vai dar certo. Basta ver o que está acontecendo na Sabesp lá. Água mais cara, suja e sem acesso fácil a mecanismo de controle. Então, assim, eu acho que é urgente. Nenhum candidato ou candidata do campo progressista pode se furtar à defesa de CEMIG, de Copasa. Ontem tive que ouvir um candidato lá falar que são favas contadas, que ele não vai falar de restatização. E ele vai esperar o quê? Que as pessoas morram de sede, como é o caso do Vale do Mucuri Jequitinhonha, para começar a pensar num modelo diferente? Basta ver o que aconteceu com as refinarias da Petrobras. Não é bola de cristal, olha aí, ó. A gasolina está mais cara por causa da guerra? Não, porque já estava mais cara, porque o modelo adotado por seu Michel Temer e seu Jair Bolsonaro foi de privatizar todas as refinarias. A gente exporta bruto, importa já refinado, fica mais caro. A gente não avança com a Petrobras, que foi demonizada, enfim. Então, para resumir, a gente não delongar muito, que nossa pauta já venceu aqui, mas agradecer mesmo, viu, esse convite. Estou sempre à disposição lá em Teófilo Otoni, aqui em BH e toda Minas Gerais. Você que, mais uma vez, né, quiser conhecer o nosso trabalho, chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia. Vai ser muito importante fazer esse bate-papo com vocês e estamos prontos para a luta, se Deus quiser. Se for da vontade de Deus, do povo mineiro, que a gente assuma uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2027, mas, sobretudo, a prioridade zero, né, de todo bom e velho esquerdista e socialista, lutar com unhas e dentes pela reeleição do nosso presidente Lula. João Gabriel, eu agradeço imensamente a sua participação conosco aqui hoje. Peço a você que, voltando lá a Teófilo Otoni, ao Vale do Mucuri, leve o nosso abraço para os nossos companheiros lá, para o Dirceu, para o Pio, tem uma turma boa lá. Pro Daniel Sucupira também. Sim, vai ser deputado estadual, hein, se Deus quiser. Um grande amigo nosso. Ele podia vir aqui também, né? Sim, vamos fazer o convite, vamos encaminhar o convite, chamar o Daniel para vir bater um papo com a gente. E agradeço também a nossa audiência aqui, que nos acompanhou hoje neste Eletrocast, que debateu com os eletricitários e com a população de Minas Gerais e do Brasil importantes temas da atualidade. Nós estivemos aqui com o João Gabriel, que é advogado, que é vereador em Teófilo Otoni. Tem ali também uma verve de cientista político, porque já está bastante inteirado aí da nossa política de hoje. E convidar aqueles que não nos seguem, que nos siga nas redes sociais, nos siga no Instagram, siga o nosso podcast. Cada vez mais vamos estar produzindo muita coisa boa, tem muita coisa bacana por aí no Eletrocast do Cindy Eletro. Saudações, companheirada, e João, mais uma vez, te agradecer pela presença aqui e satisfação de te receber aqui. Sim. Essa aqui, né? Lembrando, você já está tomando café nela, mas aqui a nossa tradição, que quando a nossa visita aqui vem ao nosso Eletrocast, a nossa visita... essa aqui. A nossa visita leva... muito linda, viu? Leva a xícara na qual ele tomou o nosso café aqui. Aqui, ó. Peraí, vê se dá para pegar nesse aqui. Melhor ali, ó. Então põe aí, pessoal. Acho que aí, olha lá. Esse trem é nosso, lindo demais. Muito obrigado. Sempre à disposição, viu, gente? Joia, tamo junto.